Bom, alguém me avisa se eu estiver demorando demais, porque para apresentar a Kátia, eu, sem dúvida, não fui olhar o currículo dela, mas eu posso, o risco de demorar o tempo do seminário é enorme, né? Mas, bom, o que eu posso falar da Kátia? O resumo é que a Kátia foi colega de IC, né? Mais ou menos junto, na mesma época, quando o Massuda estava criando o laboratório. Então, eu vou tentar não contar muitas histórias, mas uma que é importante, quer dizer, que é o centro, que eu acho que é legal. A Kátia deu um título que é bem assim, né? Os lipídios de onde vêm, para onde vão, etc. Tal, tal, tal. Como é que começou a história dos lipídios com a Kátia? Começou com uma tese de mestrado que não estava dando certo. Basicamente isso, né? Ou era ainda esse, não, acho que era no meio do mestrado, né? Que era uma coisa de dosar, que eu achava legal aquele projeto, by the way. Eu acho que aquilo tem potencial ainda para alguém retomar e dar certo, que é de fazer uma derivatização química de epizone, hormônio juvenil, para dosar por HPLC, misturando com antraceno, se não me falha a memória. Né? Umas reações legaisinhas e tal. Mas, enfim, estava com um monte de problema, acho que a gente não tinha os equipamentos, as melhores condições, faltava alguma coisa ainda ali. E lá pelas tantas, assim, tinham outros projetos, apareceu uma proteína que a gente não sabia o que era, que dava para isolar num gradiente de ultracentrifugação de brometo de potássio. E aí a Kátia, basicamente, para resumir, descobriu que ela era lipoforina, que era a principal lipoproteína plasmática de insetos. E aí começou a trabalhar com a lipoforina do Rogers. Mais tarde entrou a G, que também começou, fizeram uma dobradinha, né? Foi um pouco a aluna da Kátia durante um tempinho, acho que foi, né? Chegou a ser orientada? Acho que foi, né? Quando você estava no início da pós, né? Bom, não lembro bem, aí isso eu já perdi, mas é mais ou menos ao mesmo tempo. E isso. E, e dentro daquele modelinho de orientação em cascata, né? Que o Massuda orienta a Kátia, que orienta a Georgia, né? E, e, e foi uma linha que foi crescendo, se desenvolvendo e tornando importante dentro do laboratório, porque aquilo, bom, é óbvio, qualquer um que já homogeneizou um ovo de barbeiro, que é um ovo grande, ou de qualquer inseto grande centrifugou, forma uma nata de gordura gigante. Aquilo tem muita gordura, tem muita coisa, tem um monte de membrana para tudo quanto é lado, um monte de organela. Então, lipídio e ovo, né? Parece que tem a ver. E basicamente, elas foram estudando transporte. A contribuição mais importante naquele momento foi que a lipoforina transportava fosfolipídio, até então ela transportava só diacilglicerol, né? E aí mostrou, tem transporte mesmo de fosfolipídio, transporta essa classe, fez demonstrações diretas, assim, fosfolipídio radioativo, marcado, traçador, tudo bonitinho. Então, foi um trabalho super completo e começou uma relação de envolvimento com biologia de lipídios, bioquímica, com um approach fisiológico de como os órgãos se desenvolvem, como vem da comida, né, para onde vai. Quer dizer, no fundo, essa lógica é uma lógica que começa ali, tem a raiz ali, num momento muito precoce da carreira. Né? A Kátia, depois do doutorado dela, foi fazer um pós-doc, né? A professora foi fazer um pós-doc no laboratório do Michael Wells, no Arizona, que era um laboratório que trabalhava muito associado com o do John Law, e os dois tinham contribuições assim, históricas muito importantes na definição do que era a lipoforina. E, num determinado momento, uma bioquímica hardcore, estrutural, de proteína, de metabolismo, de tudo ali que formou em torno daqueles dois caras, eram pessoas muito influentes na comunidade de bioquímica de insetos. Esse processo que eu falei, por exemplo, eu falei algumas vezes
que o Marcelo Taíja lá, né, participou também, quer dizer, do complô para trazer pessoas de bioquímica tradicional para vetores e tal, foi um movimento que esses caras fizeram. Era um grupo que era o pessoal chamava dos manduqueiros, porque trabalhavam com manduca, quer dizer, o pessoal era o Zé Marcos, chamavam de manduqueiro. Eles adoravam manduca, porque a manduca é uma borboleta, uma mariposa enorme, né? É super boa de trabalhar, você tira grama de lipoforina de inseto, né? Quase isso, de cada um, né? Então era um modelão, mas eles foram convencidos a trocar, eles e passaram a convencer, recrutar pessoas para isso. A Kátia chegou num momento interessante ali para perguntas próprias, para fazer o treino dela, e acho que foi um momento importante dela para sistematizar e ganhar uma densidade maior em termos de bioquímica nessa área. E o interessante dessa área de bioquímica, da bioquímica de insetos, que é a transferência de lipídios, etc., o transporte de lipídios, é que isso foi um hotspot da área num determinado período e depois meio que sumiu. Tipo, saiu de moda. Isso quer dizer que porque todas as perguntas importantes foram resolvidas? Não. As pessoas foram atrás de outras perguntas, talvez até como fruto um pouco do movimento do pessoal ir trabalhar com mosquito, e o mosquito não é bom para trabalhar com lipoforina, não? E por influência dos drosofilistas, que também não entendiam nada de bioquímica de lipídio, o assunto meio que deixou de ser. Curiosamente, a Kátia continuou no assunto, né? A moda foi para um outro lado e a Kátia, que trabalhava num assunto que era na moda, ficou no assunto fora de moda. Interessantemente, o assunto está voltando à moda. Quer dizer, tem a palavra lipidômica hoje é uma palavra trend, né? Eu diria assim. Tem um monte de gente que faz, as pessoas estão descobrindo que os lipídios têm uma cambada de funções, além das clássicas e as clássicas, e as funções clássicas relacionadas com o metabolismo estão sendo redimensionadas, que é, por exemplo, o que o pessoal coloca, né, no conceito de imunometabolismo, outras coisas. E aí é interessante que o pessoal que está interessado nisso hoje entende, vamos falar a verdade, muito pouco de metabolismo, né? Muito pouco de como são feitos os lipídios, de onde vêm, para onde vão, né? E essas questões elas são essenciais, quer dizer, o que essas moléculas fazem, quem são, como é que você caracteriza, como é que você descreve o seu cenário em termos de composição, de dinâmica e de como que isso está acontecendo. E é interessante que eu acho que a Kátia, ao longo desse tempo, tem feito um trabalho que é muito consistente, né? Ela sempre teve um grupo relativamente pequeno, nunca foi um grupão grande, sempre quis manter o grupo dela com poucos alunos, com uma relação muito pessoal e muito forte com cada um deles, acompanhando muito de perto o que cada um estava fazendo. Então, um modo de orientação muito particular dela, assim, de como ela deu, conduziu essa parte na carreira dela. Então, a Kátia meio que definiu alguns limites. Não, daqui eu não quero um laboratório grande. Ela, por exemplo, nunca pegou coisa administrativa. Não é que ela não tenha recebido propostas, não. Recebeu propostas e pressões para pegar cargos, botar isso, assumir funções. E a Kátia sempre saiu fora, assim, eu diria, bravamente. Que é uma coisa interessante. Quer dizer, numa hora eu já fiquei, às vezes, até assim, pô, tem que pegar, como não pode? Eu hoje cito a Kátia, algumas vezes já citei, discutindo com alunos meus, a Kátia como um exemplo. Que é assim, se você quiser na carreira científica, você pode fazer uma carreira que você vai assumir funções administrativas. Mas esse não é o único caminho. Se você achar que não é a sua praia, que você não quer, que você não vai ser feliz fazendo isso, você pode fazer de um outro jeito. E é a coisa da Kátia. A Kátia sempre negou, me disse, isso aqui eu não faço. Mas eu sou a pessoa que está lá no laboratório e o que eu vou falar, eu quero entender.
Esse é um outro traço. A Kátia sempre ficou desesperada enquanto não entendia todos os lados de um assunto e tinha um controle muito completo daquele assunto. Como aluna, ela era irritante, porque ela passava do eu não estou entendendo nada desse assunto para sim, estou entendendo tudo. Né? E ela, porque enquanto tinha um detalhe, aquilo era uma tortura impossível. Então, eu acho que é um pouco é uma psicologia singular, mas que faz com que, quando ela fala num assunto, ela tem domínio daquele assunto, ela sabe do que ela está falando. Né? E esse assunto é metabolismo de lipídios, que é um assunto que hoje, como eu falei, está virando um esporte importante dentro da biologia celular, que muita gente tem interesse e identifica que tem a ver com o seu problema, mas não consegue entrar porque ele pede um conhecimento específico, um conhecimento que não é uma questão de ler meia dúzia de revisões, então, e que a Kátia tem. Então, eu acho que assim, acho que ela publicou, acho que foi, sei lá, uns 2 anos, uma review, né, grande de metabolismo de lipídios, insetos, assim, super bonito, que é uma coisa que eu acho que cumpre um papel importante, que você não tem outro, né? E tem feito um trabalho sistemático de ir lá colocando em cada trabalho um tijolinho numa construção que é bem legal, que eu acho que que ela vai estar mostrando para a gente hoje, que é esse título descritivo que ela deu. Tá? Obrigado por estar aqui, Kátia. Consegui me conter, não contei nenhum aspecto assim mais, né? Tá? Beijo. Obrigada, Pedro. É bom, né? Eu vi assim, o Pedro, porque né, é meu irmão, né? F1 do Massuda, né? Minha convivência com o Pedro e com o Massuda faz 40 anos esse ano, né? Então, é um tempo. Obrigada, Pedro, por essa introdução. Fiquei até meio assim, emotiva. E é meio isso que o Pedro previu que eu vou fazer mesmo. Vocês estão vendo aí minha tela? Que é... deixa eu ver, eu não estou me vendo. Pronto. Tudo certo, Kátia. Tá tudo certo, né? Então, o que eu vou tentar mostrar para vocês são assim, um pouquinho das coisas no geral que a gente vem fazendo, né? É uma coisa assim, pensei em falar que eu estou... Falei, pô, eu me sinto meio no Artromite quando eu venho no Artropódio, né? Então tem sido uma coisa assim, eu adoro as terças-feiras, porque tem esse encontro, é uma coisa meio gostosa encontrar com tantas pessoas amigas e que a gente acompanha o trabalho assim, né, há tanto tempo. E eu não tinha acompanhado esses seminários na primeira parte, só nesse ano que eu comecei a acompanhar, depois daquela pausa do final do ano. Aí eu fiquei pensando o que eu ia apresentar, e eu pensei, e eu decidi então que, em vez de focar num trabalho, numa parte mais específica, assim, eu ia tentar dar uma geral nas coisas todas, contar um pouquinho da história do laboratório, das coisas que a gente vem tentando fazer. Então, como eu sei que aqui, nem todo mundo aqui trabalha com rods, eu vou usar essa figura bonitinha aqui dessa revisão dos nossos amigos Rodrigo, Helena e companhia, só para quem não está familiarizado com o modelo, entender que isso é importante aqui para a gente, né? Que o Hodgins ele tem 5 estágios de ênfase e todos comem sangue apenas, e os adultos também, machos e fêmeas, todo mundo come sangue. E essa alimentação, ela é sempre em muito grande quantidade, tanto das ninfas quanto dos adultos, e uma alimentação completa é o que determina a passagem para o estágio de ninfa seguinte. Isso demora, né? Mas o inseto come, vai mudar umas 2 semanas depois, a gente ainda tem que esperar mais um tempo para alimentar. Então, na nossa colônia lá, para o inseto ir de ovo até adulto, nas nossas condições, são em torno de 5 meses, então é uma coisa bem demorada. E esse inseto ele é um inseto grande, então com bastante sangue, a gente só alimenta com sangue, a gente alimenta com coelho vivo, então não sei se todos sabem, a gente fornece
insetos para vários grupos. Na nossa colônia lá, a gente tem em torno de 60 coelhos no biotério, então, ou seja, uma coelhada danada. Não, Kátia, não fica falando da colônia, não. E qual é a ideia aqui? A ideia é que isso é um desafio metabólico, essa alimentação desses insetos, né? Porque você tem alimentação com uma dieta muito restrita, que é uma dieta de sangue, então é uma dieta muito limitada, em grande quantidade e assim, pouco frequente, né, espaçada. Então, eu considero que isso é um desafio metabólico. E a grande pergunta é como, então, que acontece o metabolismo de lipídio, como diante desse quadro, né, dessa situação muito específica de um inseto que é exclusivamente hematófago sempre, né? Então, está aqui a fêmea adulta, antes de comer, depois de comer. Então, a fêmea come, e aí ela vai digerir esse sangue por muitos dias digerindo. Nesse tempo, ela faz os ovos, põe os ovos, ao mesmo tempo acumula os lipídios, depois, mais adiante, quando já está mais vazia, ela vai utilizar esses lipídios, né? E só vai comer, no caso lá da gente, são 3 semanas para a fêmea comer de novo. Então, veja, esse é o quadro geral que acontece. Comeu, vai digerindo, faz ovo, acumula lipídio. Então, a gente, dentro desse quadro, o nosso interesse não é assim, uma via metabólica específica ali, olhar aquilo muito detalhadamente, não é isso. Eu acho que o nosso interesse geral é montar um panorama, um quadro geral mesmo do metabolismo como um todo que está acontecendo ali nessa situação. Então, e é isso que eu vou tentar aqui mostrar para vocês. Apesar de que a gente tem estudos com mobilização e degradação de lipídios também, hoje vou focar mais nessa parte aqui, que uma vez que o bicho come, como que os lipídios são utilizados, relacionar isso com a digestão, com a ovogênese, com a síntese de lipídios. Não vou conseguir falar de tudo, mas eu vou tentar pelo menos indicar um ponto ou outro de coisas onde a gente já mexeu, mas que eu não vou conseguir mostrar para vocês. Também, como tem uma coisa muito metabólica, tem muitas vias, eu vou tentar fazer para todo mundo assim acompanhar legal, uma coisa bem assim por etapa, desde que o bicho come, cada coisa que acontece que vai conectando esses eventos todos. Então, eu vou mostrar alguns resultados de alguns trabalhos bem antigos e vou chegar até umas coisas mais recentes, até assim, uns resultados não publicados que a gente tem também. Tá, então, está aqui, né, esse cartoon, que então está aqui simbolizando o intestino do Rhodes no corpo gorduroso e o ovário nas fêmeas. Então, o inseto come, os lipídios da alimentação do sangue, né, no caso aqui eu estou falando dos triglicerídeos, são mobilizados, são hidrolisados, metabolizados por lipases intestinais, liberam ácidos graxos. Esses ácidos graxos são absorvidos pelas células do epitélio intestinal, usados para sintetizar lipídios mais complexos, como fosfolipídios, diacilglicerol, triacilglicerol. Esses lipídios, eles são transferidos para a lipoforina que está ali na hemolinfa e que vai transportar para os diferentes órgãos, como, por exemplo, corpo gorduroso, onde os lipídios ficam armazenados, o ovário para fazer os ovos, pela lipoforina que está ali na hemolinfa. Eu queria chamar a atenção aqui pelo seguinte, claro, eu estou mostrando só aqui intestino, corpo gorduroso e ovário, é claro que o Rhodines não tem só esses órgãos, tem outros também. E, nos últimos tempos, começou a aparecer para a gente a questão do músculo de voo, porque o Rhodines tem um músculo de voo que tem muito lipídio, e a gente começou a ter algum interesse, então a gente está olhando, só que a gente não sabe como que o músculo se insere nesse quadro, qual é o papel do músculo, como que ele se insere no quadro do metabolismo do inseto, né? Então, a gente está olhando isso agora, estudando o músculo, a gente ainda não tem nada publicado, é o Valdir, estudante de doutorado, junto com o Lucas Queicer, que estão olhando essa parte do músculo. Uma outra coisa que eu queria observar também é que eu estou mostrando aqui a incorporação de ácidos graxos, fazendo esses outros lipídios, glicerolipídios, para serem transportados, mas esses não são os únicos lipídios que são absorvidos aqui no intestino. No caso dos insetos, a gente tem que pensar nos esteroides também, que é muito importante porque os insetos não sintetizam esteroides de novo. Então, eles dependem de absorver da alimentação. No caso dos hematófagos, é colesterol do sangue. E a gente, há muito tempo atrás, estudou com Petersen, que está aí, a absorção e transporte do colesterol também, e a gente só agora, finalmente, conseguimos publicar esse trabalho da utilização do colesterol da dieta. Então, os vários lipídios vão sendo aí absorvidos no intestino, e eu vou focar aqui,
nos ácidos graxos, dando origem a ADI, fósforo, triglicerídeo, indo para a lipoforina. Então, aqui a gente está olhando a célula do epitélio intestinal em mais detalhe, então a gente pensa que o triglicerídeo ali do sangue libera os ácidos graxos que vão ser absorvidos e pronto, a gente tem ácido graxo dentro da célula. E esse ácido graxo é que vai ser utilizado para as diferentes coisas. Só que eu quero chamar a atenção que os ácidos graxos não são o substrato das enzimas que utilizam esses ácidos graxos na realidade. Os ácidos graxos que são absorvidos, eles precisam ser ativados. Isso significa ligar uma coenzima A e formar um acil-CoA. Então, eles têm que estar ativados para poderem ser usados, e quem faz isso é um grupo de enzimas, uma família de enzimas que não é muito estudada, são as acil-CoA sintetases, as ACS. São muitos membros dessa família, são muito específicas. No caso do Rodnius, a gente estudou já as ACS, foi a Michele que fez durante o doutorado, então é esse grupo de enzimas que pega os ácidos graxos e ativa para eles poderem ser usados, né? A gente, inclusive, viu alguns papéis das ACS que cuidam dos principais ácidos graxos, que são os mais comuns de cadeia longa, né? 16, 18 carbono. Então, as ACS atuam sobre os ácidos graxos e formam os acil-CoA. E aí vem outro ponto, os acil-CoAs, eles também não ficam assim boiando na célula solúvel, são lipídios, os lipídios não ficam soltos no citosol ali na célula, em qualquer lugar. Eles ficam sempre ligados a alguma proteína transportadora. Os acil-CoAs têm uma proteína específica de ligação de acil-CoA, que são as ACBPs. O Rodnius tem 5 ACBPs, a gente já caracterizou, a gente publicou alguns trabalhos. Quem sempre esteve muito à frente das ACBPs no laboratório foi o Davi, fez mestrado e doutorado, a Marial também trabalhou com a ACBP, a Michele fez também um pouquinho, então a gente olhou estudo de expressão gênica, silenciou para tentar olhar a função, então eles ficam ali ligados à ACBP. Então, os ácidos graxos ativados ligados à ACBP, eles vão poder ser usados pelas células. Vão ser usados para síntese de outros lipídios, como eu falei, e outro destino, não importa se é no intestino ou em outras células, eles também podem, os ácidos graxos podem ser oxidados na mitocôndria, na beta-oxidação. A gente já olhou algumas coisas da beta-oxidação do Roche, trabalho do Iron e da Daniela de mestrado, isso também, nada disso está publicado ainda, da beta-oxidação, mas a gente esteve olhando isso aqui. Não vou falar nada disso, como eu falei com vocês, eu não vou falar de degradação. Então, os acil-CoAs, quando eles não são encaminhados para degradação, eles vão ser usados para a síntese dos outros lipídios, de acilglicerol, fosfolipídio, triacilglicerol, que fica em gotículas de lipídio, depois eu vou mostrar melhorzinho. E esses lipídios são, então, transferidos para a lipoforina, que estava lá na hemolinfa, para ser transportado para os outros tecidos. A lipoforina, ela interage com as células por meio de receptores específicos localizados na membrana. A gente também estudou esses receptores, foi a primeira coisa que eu fiz quando eu voltei lá do Michael Welch, foram meus 3 primeiros estudantes, Emerson, Luciana e Peter, Emerson que está na Rural, Luciana que está em Alagoas, e o Peter de Macaé. Então, acho que a maioria das pessoas conhece, e eles aqui. Então, a gente estudou e caracterizou essa interação, também não vou falar nada disso. E, mais atualmente, vem surgindo a participação de outras proteínas na interação, a proposta de participação de outras proteínas na interação da lipoforina com as membranas. E aí a gente está também fazendo alguma coisa disso. No caso, eu faço isso junto com o Davi hoje é professor da Faculdade de Farmácia e a gente tem feito muita coisa junta, e quem estava fazendo isso durante o doutorado, fez uma parte disso, foi a Fernanda, que está para defender agora e foi recentemente contemplada com uma bolsa de pós-doc do INCT, com a ideia de finalizar esse projeto de interação de uma outra proteína, uma subunidade ectópica de uma TPase, que teria uma possível participação nesse papel, não vou falar também nada disso. Ok. Então, tá. Então, aqui, sintetizamos os diacilglicerol fosfolipídios são transferidos e tem as gotículas de TAG. Também não importa se é no intestino ou em outras células, esses lipídios que estão aqui em TAG, em algum momento eles vão ser mobilizados ou para diacilglicerol, ou para ir lá para a mitocôndria para serem oxidados, liberar ácidos graxos para serem oxidados. Esses processos de mobilização de lipídios, a gente também tem olhado isso, e aí a gente fez algumas coisas, a Daniela agora durante o doutorado está estudando o processo de lipólise, estamos olhando a lipofagia, quem faz esse assamário, eu faço isso com a Isabela Ramos, a gente juntou a autofagia da Isabela com os meus lipídios, a gente está olhando a lipofagia e já olhamos um pouco do controle desse processo pelo hormônio adipocinético com a Michele. Mas isso é parte da degradação também, não vou focar aqui. Então, vamos voltar aqui
aqui para síntese, né? Uma vez que... Como é que a gente poderia acompanhar o que está acontecendo com esses lipídios, uma vez que eles estão ali sendo sintetizados dentro da célula, no intestino? O que a gente fez foi dar triacilglicerol radioativo adicionado ao sangue, de maneira que a gente pudesse acompanhar o destino dos lipídios no intestino. E aí, de fato, isso foi um trabalho antigo do Luciano, a gente pôde ver a utilização dos lipídios no epitélio intestinal, a síntese dos outros lipídios, a partir daqueles ácidos graxos radioativos, como triacilglicerol, DI, fosfolipídios, lá no intestino. E depois esses lipídios eram encontrados na hemolinfa, confirmando que eles estavam sendo transferidos para a lipoforina que estava ali circulante. Uma vez que esses lipídios estão na hemolinfa, a gente consegue acompanhar eles, né, para onde que eles estão indo. Então, aqui, por exemplo, a gente tem lipoforina marcada com lipídio radioativo, no caso de acilglicerol, e a gente pôde acompanhar a incorporação desses lipídios pelos ovócitos, pelos ovários que estavam crescendo, os ovários vitelogênicos. Então, os ovários incorporam lipídios da hemolinfa. E esses lipídios que são incorporados, eles são utilizados e são armazenados como triacilglicerol nos ovócitos que estão crescendo. Então, faz lá triacilglicerol, além dos outros lipídios, de fosfolipídio. Então, e esses triacilgliceróis vão dar origem lá à reserva dos lipídios, aquelas gotas de lipídios que tem nos ovócitos, e depois que o inseto põe o ovo, esse triacilglicerol vai ser utilizado durante o desenvolvimento embrionário. Não é todo utilizado, ainda sobra bastante quando a ninfa eclode, mas ele é utilizado durante o desenvolvimento embrionário. A gente também consegue acompanhar a saída dos lipídios da hemolinfa para o corpo gorduroso. Então, a gente tem aqui lipoforina marcada com ácido graxo, a gente vê que cai a radioatividade na hemolinfa, e a gente vê esses lipídios sendo incorporados pelo corpo gorduroso. Kátia, então, estão você pode voltar um pouquinho? Aqui? Quer dizer, é uma fração pequena que é utilizada, né? Eu jurava metade, 50% mais ou menos. Pois é. O que sobra está onde? Está no crop do primeiro ou está gorduroso? Você está vendo isso? Não sei se está no crop, mas está na ninfa. Você está vendo esse ponto aqui, esse ponto do dia 7, isso aqui já é a ninfa. O que sobra, aqui, nessa altura aqui, metade está na ninfa, o que sobra está aqui, está na ninfa. Não sei se está no crop ou se está no corpo gorduroso. Eu acho que está nos dois lugares. Porque eu acho que ele ainda está na barriguinha, junto com o vitelo, que fica lá, e, bom, tem corpo gorduroso, eu imagino também, mas a gente nunca olhou essas ninfas mais com cuidado. Curioso é que o glicogênio gasta todo, né? Quando o bicho eclode, o glicogênio já não tem basicamente quase nada, pelo que eu me lembro, assim, mas os lipídios ficam bastante, então ele nasce ainda com bastante lipídio. Mas eu não olhei direito onde fica, não. Bom, então aqui eles estão indo para o corpo gorduroso. Aí a gente pode olhar o corpo gorduroso, não mais a radioatividade, mas olhar a massa mesmo de lipídio, triacilglicerol. E o que a gente vê ao longo dos dias depois da alimentação? Isso aqui são dias depois da alimentação, conforme o sangue está sendo digerido. Antes do bicho comer, tinha pouco lipídio no corpo gorduroso. Conforme a digestão vai acontecendo, acumula lipídio, a quantidade aumenta, fica um monte de lipídio muito tempo, e isso só vai começar a ser mobilizado lá na frente, quando o inseto já está com mais fome, depois do 13º dia. Antes de comer, no caso aqui, ele come com 21 dias, antes de comer já está lá embaixo de novo. Então, tem esse ciclo, nesse período, tem esse ciclo de síntese e mobilização de lipídios no corpo gorduroso, que acontece sempre. Então, aqui, como é que os lipídios ficam no corpo gorduroso? Eles ficam nas gotículas de lipídios, que estão marcadas aqui com o nail red, em vermelhinho, vocês podem ver, cheia, assim, fica cheio de gotícula de lipídio lá dentro do corpo gorduroso. Recentemente, a gente mostrou que esse acúmulo de lipídios no corpo gorduroso, ele é regulado por insulina, uma vez que fêmeas que são silenciadas para receptor de insulina acumulam menos
tri no corpo gorduroso, né? Quando a gente olha para as gotículas, foi a dissertação de mestrado do Gleidson, quando a gente olha para as gotículas, a gente vê que elas têm um diâmetro menor, só que a variação é muito grande, então fica melhor quando a gente separa assim por tamanho. E a gente vê que as gotículas do corpo gorduroso dos insetos silenciados, elas têm uma quantidade maior das gotículas menores, né? Elas são menores. Então, ficam menos lipídios ali, nos insetos silenciados para o receptor de insulina. E por que isso acontece, né? Uma das coisas que a gente viu é que esses insetos silenciados, eles fazem uma menor incorporação de lipídios a partir da hemolinfa, né? Então, eles incorporam menos lipídios da hemolinfa. Kátia. Será que... Pois é. Aqui me parece... Será que você não está muito procurando mais ou menos lipídio, mas dentro daquela ideia, que é a coisa que a Patrícia Bosa sempre botou na coisa dos corpúsculos lipídicos, né? De que eles são plataformas de sinalização, ou seja, de que tem uma quantidade enorme de proteínas sinalizadoras, integradoras de metabolismo, resposta imune, várias coisas, que ficam estacionadas nos corpúsculos, nas gotículas lipídicas, né? No corpúsculo lipídico. Que essa mudança aqui não está refletindo uma mudança mais do perfil de sinalização do que da quantidade? Entendeu? Bolas menores têm uma superfície maior. Tá? Sim. Sempre que... Eu acho que você pode ter as duas coisas. Eu acho que tem menos quantidade, assim, não tenho dúvida de que tem menos quantidade, sempre tem menos, assim, é muito consistente à medida que tem menos. E é um perfil comum, quando no Rodney, pelo menos, e em algumas outras células também, quando você tem, assim, está tendo muita atividade de lipólise, de você ter gotículas menores. Então, sempre que aqui no Rodney a gente tem gotículas menores, menos lipídio, acontece que elas ficam menores. Veja, pode ter modificação das proteínas que estão ancoradas ali, pode, mas eu assim, não faço ideia. O que eu acho que teria que fazer uma análise de proteômica de gotículo, que as pessoas fazem nas diferentes situações. Mas pode ter, porque inclusive tem proteínas de síntese, eu imagino que tem diferença mesmo, e proteínas envolvidas tanto com sinalização como com síntese mesmo, porque proteínas de síntese também migram para a gotícula, dependendo da situação, se está fazendo ou se não está fazendo. Então, sim, pode ter variações, não tenho a menor dúvida. O que eu estou pensando aqui aqui, e aí eu consigo imaginar motivos para menor sinalizar mais ou sinalizar menos. Mas a minha lógica é que que seriam dois estados: o estado da proteína difundida ali, ou ela atarrachada dentro do corpúsculo, né? Ou seja, será que tem mais proteínas, né? Nas gotículas? Não sei. Mais dessas quinases associadas na gotícula quando elas são predominantemente pequenas? Não sei. Assim, sou curiosa para isso, né? Eu acho que seria interessante fazer, porque eu acho que a composição de proteínas muda nas diferentes situações, e não é só assim. Acho que quando elas estão crescendo, você deve ter uma composição... Enfim, mas eu não sei, nunca medi. Kátia, você viu... Sou eu aqui. Sei, você viu o grau de fosforilação de proteínas, porque tem as ACSLs que ficam associadas à gotícula, e elas são fosforiladas, e isso modula a liberação de triacilglicerol da gota. As lipases também. As lipases. Não vi nada de proteína nas gotículas. A gente não chegou a ver nada, não. Assim, e acho que assim, tem muita coisa que dá para ver, né? E eu espero variações mesmo, mas não vi nada. Posso incluir um complicador? E a gente ainda tem, agora a gente sabe, para a drosófila, que a gente, e eu imagino que o Rodney também tem as duas proteínas, a gente tem a lipase hormônio sensível, de fato é fosforilada e migra para as gotículas, mas a bruma
que é importante super importante em drosófila, pelo menos para a mobilização de lipídios, ela não é fosforilada e não migra. Então, pode ter um complicador a mais, que tem uma proteína que a gente não sabe muito bem como é que é regulada para fazer a lipólise e a gente não consegue detectar dessa forma. Uhum. Eu nem estava lembrando disso, de que a Brumer não migra para gotícula, é isso? A Brumer não migra. Tem até um trabalho recente com drosófila lá do alemão do Emerson. A gente está começando a mexer com a Brumer, né? O projeto de tese da Daniela, então eu queria ver se a gente conseguia olhar algumas coisas, inclusive até tentar localizar ela mesmo. Assim. Tem o outro lado também, que é da mobilização, mas talvez a outra ideia seja também que você precise da insulina para fazer a gota grande. Sim, eu acho que a gota cresce conforme os lipídios sintetizam, porque aí as enzimas que vão migrar lá para a gotícula, para a superfície, como o Diget, vai fazer crescer. E eu acho que o que está acontecendo aqui é que ela não está conseguindo crescer. Posso mostrar aqui o outro resultado? Pode. O que acontece é que eu acho que ela está pequena porque a insulina ela não está conseguindo crescer. Então, a primeira coisa aqui é que ela não conseguiu incorporar os lipídios que estão vindo da hemolinfa. O ácido graxo da hemolinfa ela incorpora menos. Então, os lipídios que estão vindo da hemolinfa. E faz menos síntese de novo. Então, para quem não é lipidólogo, né, faz menos síntese de lipídio dentro do próprio tecido, a partir de outras coisas que eu vou mostrar, até falar um pouco mais dessa síntese de novo mais para frente. Então, eu acho que tem uma coisa de menos incorporação e menos síntese. A gente olhou a expressão gênica de alguns genes relacionados, e o que a gente viu? Olha aqui, de PET1 e de PET4 tem a expressão menor. Quem são os de PET1 e de PET4? São enzimas importantes para a síntese do triacilglicerol, que eu vou mostrar essa via mais adiante. Então, elas têm a expressão diminuída nos bichos que são knockdown para o receptor de insulina. Como também o receptor de lipoforina também teve a expressão diminuída, o que deve explicar, pelo menos em parte, isso daqui. Então, eu acho que tem uma coisa geral de que a insulina, falta do sinal da insulina. O receptor de lipoforina pode ser uma compensação pela diminuição da insulina também, né? Da sinalização da insulina. Você não tem o hormônio, você Sim, eu estou falando do receptor da lipoforina, né, que deve estar contribuindo para que incorpore os lipídios aqui, que talvez esteja... Mas então a expressão do receptor de lipoforina é dependente de insulina no barbeiro? Parece, né? Eu não olhei para isso assim especificamente, mas é modulado pela alimentação, isso a gente sabe dos resultados antigos ainda não publicados, e pelo jeito eu acho que é de algum modo modulado pela lipoforina, pela insulina. Não sei exatamente através do que, mas... Mas isso é interessante. E acho que a drosófila, a expressão dele é modulado por SRBP, então eu não sei se por aqui pode ser alguma coisa por aí também. A gente não investigou isso melhor. Eu ia falar exatamente isso. Mas então... Em drosófila é a expressão regulada por SRBP e SRBP é regulado por insulina. Pelo menos em mamífero. Imagino que isso. Então, então, não sei. Então, eu acho que tem uma coisa assim, do bicho que está silenciado ali para a insulina, ele faz menos lipídio ali, acumula menos lipídio. Acho que é isso. Agora, já que estamos falando dessa mistura de insulina no barbeiro, tem receptor de leptina em inseto? No barbeiro? Davi, tem leptina em inseto? Eu não tenho essa lembrança, não. Tem? Acho que não tem isso, não. Eu não tenho nenhuma... Nunca vi nada assim, até onde eu sei. Nem drosófila, eu acho. Sim, mas antes não tinha também receptor de insulina. Agora, por que tem um receptor de insulina que é um hormônio que não tem? Claro que ele tem. O que é o receptor de insulina? É o receptor de LP, que é o insulin-like peptide, que são os peptídeos que ele tem. Então, o que ele tem que sinaliza do corpo gorduroso cheio de gordura? Não sei. Não sei. Olha, muitas coisas não sabemos. Muitas coisas não sabemos. Vamos seguir. Tá bom, segue. Então,
Aí a gente olhou a composição de lipídios da hemolinfa, foi meio desanimador, não mudou muita coisa, a única diferença aqui, mesmo assim, nem foi significativa, foi a diminuição dos hidrocarbonetos da lipoforina. A lipoforina do Rodnius tem muito hidrocarboneto. Isso é uma coisa que a gente veio descobrir depois de um bom tempo. E esses insetos silenciados, eles colocam menos ovos, mas esses ovos que eles colocam eclodem. Quando a gente olha a hemolinfa desses bichos, o que a gente vê? A vitelogenina está lá, inclusive ela acumula, talvez como uma consequência de estar incorporando menos, estar fazendo menos ovo. Isso aqui até me surpreendeu um tanto, porque eu achava que talvez não estivesse fazendo ovo, que estava faltando vitelogenina, porque em outros insetos tem a associação da síntese de vitelogenina ser controlada por insulina, mas no Rodnius, aparentemente, o inseto noctal está sintetizando e está acumulando, inclusive, então não é isso que está faltando aqui. Então, ela faz vitelogenina. Tá. Então, aqui, de insulina, era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, o que eu quero dizer no final, botei esses dados aqui para mostrar que esse acúmulo de lipídios depois da alimentação no corpo gorduroso acontece e possivelmente, entre outras coisas também, é controlado por insulina, que também se reflete na reprodução e tudo. E esse controle, eu acho que se dá, pelo menos em parte, via a questão da síntese dos lipídios, né? O controle, a síntese dos lipídios que fica diminuída. E aí os lipídios estão... Tem a mesma quantidade de gordura? Oi? Os ovos eclodem igual, mas eles têm a mesma quantidade de gordura? Não medi, Pedro. Eu não medi isso por ovo individual, não. Normalmente, quando eles eclodem, eles têm, mas a gente não mediu, pelo que eu me lembre, pelo menos. Uma pergunta. Esse acúmulo de vitelogenina é porque ela está com menos lipídio e aí não passa por zoócitos? Termione está falando, né? É que eu daqui não vejo quem está falando. Termione, eu acho que não tem a ver com os lipídios. Eu acho que não tem a ver com os lipídios, não. Para começar, a vitelogenina ela tem muito pouco lipídio comparado com a lipoforina. A grande, assim, o grosso dos lipídios da hemolinfa, eles são da lipoforina. E se a gente olha a composição de lipídio da hemolinfa total, isso aqui é hemolinfa total, tá? Onde, sei lá, quase todos os lipídios aqui estão na lipoforina, mas a hemolinfa total, você vê que basicamente não tem diferença. E isso é uma coisa, eu vou mostrar outros resultados parecidos para vocês mais na frente, a gente vai ver isso, é muito difícil mudar a composição de lipídios da hemolinfa. Então, o que eu acho é que ele não é isso, não é isso. Eu acho que tem alguma coisa a ver, um efeito da insulina direto no desenvolvimento dos ovócitos. Eu não botei aqui o resultado, mas quando a gente olha a expressão gênica do receptor de insulina nos ovócitos de diferentes tamanhos, a gente vê que a expressão é muito alta nos ovócitos pré-vitelogênicos ou bem pequenininhos. Eu acho que a insulina tem um papel que tem a ver com a preparação do ovócito para o início da vitelogênese, então não sei bem o que acontece aqui. Tá? Tá bom, então está aqui aquela figurinha de novo, os lipídios se acumulam. Uma micro sugestão ali, só para atrapalhar aqui. Se tem menos hidrocarboneto, talvez tenha menos cera. Talvez esses ovos tenham uma resistência à dessecação menor, se botar num ambiente seco. É possível. Eu acho, sabe, que não tem, não, porque quando eles estão assim, bom, talvez pondo num ambiente seco, mas quando eles estão tendo problemas de dessecação, eles logo colabam, né? Que é o que eu acho que acontece uns outros que eu vou mostrar aqui para frente para vocês. Mas pode ser. Mas pode ser, não olhei. Até gostaria de olhar a composição de lipídios de um monte de coisa. É tão difícil para a gente conseguir essa coisa da lipidômica. Kátia, deixa eu fazer uma pergunta, é Mônica falando. Oi. Tem alguma relação, que você viu alguma coisa de glicogênio nesses ovócitos pré-vitelogênicos? Você tem alguma informação dessa informação do glicogênio?
Olha, Mônica, eu não tenho nos diferentes tamanhos, eu não tenho, mas eu não trouxe essa figura desse trabalho também, eu tenho conteúdo total de glicogênio no ovário e fica... o que acontece? Os ovários, é porque eu não trouxe essa figura, os ovários, eles estão crescendo menos, então fica menos proteína, menos menos tudo, mas o glicogênio é muito menos, sabe? Não é muito proporcional. Então, eles acumulam menos glicogênio, sim, Esses insetos estão silenciados. Os insetos estão silenciados, mas eu não medi por tamanho, não. Eu não tenho. Não, eu nem pensei o tamanho, não. Pensei mesmo no perfil geral, saber como é que estava a resposta do glicogênio. Está perfeito, então, Kátia. Obrigada. Ô, Kátia, Oi. Nesses casos, a taxa de digestão é a mesma? No caso, desse aqui do silenciado para insulina, é a mesma até o 7º dia. Eu também não trouxe essa figura. Até o 7º dia está igual. Todos esses fenótipos aqui a gente mediu tipo 4º, 5º dia. Então, até esse momento, a taxa de digestão é igual. Entretanto, a gente observou que do 7º para o 10º dá uma lentificada. Então, depois do 7º dia, no momento mais avançado da digestão, por algum motivo a digestão fica um pouco atrapalhada. Não é muito grande diferença, não, mas tem. Mas até aqui, quando a gente mediu esses fenótipos, não tinha diferença, não. Então, uma parte da explicação pode ser isso, né? De ter menos ovos produzidos. E o que você vê na hemolinfa, como a hemolinfa é o compartimento do meio, você está vendo nos primeiros dias, essa coisa está igual, né? Aparentemente. Pode ser. E aqueles que... Os ovos que são produzidos são normais, porque são igualzinhos aos outros, né? Começa a ter problema na segunda leva, que é o que não aparece mais. Não são postos mais, né? Talvez seja esse o problema. Eles são postos, mas é menos, né? Pode ser, Massuda, pode ser que mais para frente, sim, pode ser. Que aqui a gente mediu essas coisas no início. Quer dizer, o ovo é total, né? Mas... Então, então vamos lá. Então, qual é então a pergunta? Tá bom, eles acumulam lá, mas aí que vem, mas exatamente de onde estão vindo esses lipídios, né? Qual a origem dos lipídios? E aí que eu gosto de fazer essa continha, uma estimativa super aproximada. Tendo ter uma fêmea de Rodnius, ela come em cada alimentação em torno, mais ou menos, 800 microgramas de lipídios. Se a gente pensa que o corpo gorduroso acumula tipo uns 300, nos ovos tem tipo uns 900 microgramas, o músculo pode ter 800, 900 microgramas de lipídio. Claramente, não dá. Na alimentação não vem lipídio suficiente. Fora que tem lipídios em outros lugares que não estão aqui. Os lipídios são muito oxidados. O músculo oxida lipídio para caramba. Então, os lipídios são oxidados. Então, claramente, a alimentação não fornece a quantidade de lipídio suficiente. Então, o que a gente pensou é que, além dos ácidos graxos que são diretamente incorporados no sangue, a gente acha que os aminoácidos provenientes da digestão das proteínas do sangue são incorporados e são convertidos em ácidos graxos dentro da célula, nesse processo chamado lipogênese de novo, síntese de novo de ácidos graxos. Para quem não é lipidólogo, né, o que é a lipogênese de novo? É a utilização de outros substratos, como carboidratos e aminoácidos, para síntese de lipídios. Se a gente come pão demais, muito carboidrato, a gente vai fazer um monte de gordura. O barbeiro come ali um monte de sangue cheio de proteína e faz esse corpo gorduroso aqui lindo, cheio de lipídio. Então, nos insetos hematófagos, o que a gente considera é que o sangue vai fornecer os aminoácidos a partir da hidrólise das proteínas e que o acetil-CoA gerado da metabolização dos aminoácidos vai ser substrato para a síntese de lipídio, e onde a primeira enzima é a ACC, acetil-CoA carboxilase, que vai usar acetil-CoA para fazer malonil-CoA, que vai ser substrato para ácido graxo sintase, que vai fazer o palmitato, o ácido graxo, que vai fazer outros lipídios ser estocado, fazer membranas, etc. Então, a gente foi olhar um pouco dessa enzima. Em Rodnius, como outros insetos, a gente fez uma análise disso, bem detalhada, como outros invertebrados, de um modo geral, eles têm só um gene de ACC, de acetil-CoA carboxilase, porque vertebrados têm dois, como mamíferos, que têm a isoforma 1 e a 2, a enzima 1 e a 2. Mas os insetos têm só um gene, só uma ACC. E a gente olhou a expressão gênica da ACC,
e a gente viu que ela estava lá em todos os óxidos, foi o trabalho do Felipe, da mestrado dele, então, intestino médio anterior, né, midgast anterior, posterior, ovário, corpo gorduroso, músculo, olha quanta tende a ser. Então, a expressão gênica no inseto todo, olhamos a presença da proteína, também estava lá em todo lugar. Aí a gente foi olhar o corpo gorduroso em mais detalhes, né? Que é o corpo gorduroso que está acumulando os lipídios, era o que a gente estava interessado. E aí a gente teve um resultado bem, assim, para a gente foi inesperado, que nos dias depois da alimentação, a expressão gênica caía. Ela era muito alta antes da alimentação, e aí quando o inseto comia, a expressão gênica da ACC diminuía. A gente foi olhar a proteína, e eu estava achando que talvez a proteína fosse diferente, fosse ficar alta, mas a proteína também deu um perfil semelhante, onde aqui a proteína total ela é expressa muito antes e logo depois ela vai caindo, né? A quantidade de CC, proteína. E aí isso não fazia assim, muito sentido, considerando só a proteína, não fazia muito sentido, porque o bicho ele não vai fazer lipídio quando ele está em jejum, ele vai fazer lipídio depois. Então, a gente, para tentar entender melhor, fez um ensaio de síntese de lipídio, foi medir a síntese diretamente. Então, a gente incubou corpos gordurosos na presença de acetato marcado como substrato de síntese de lipídio e fomos ver lá os lipídios que eram sintetizados. A gente acompanhou a síntese de lipídios nesse ensaio, vimos lá, principalmente triglicerídeos, fosfolipídios são sintetizados, ok. Aí, a gente, então, fez essa medida nos diferentes dias. E aí, sim, fez sentido, porque aí o inseto em jejum, ele tem basicamente nenhuma síntese de lipídio, e isso aumenta depois da alimentação. Então, a síntese de lipídios ela é puxada pela alimentação, independente da expressão gênica e da presença da proteína em si. Mas, Kátia, agora eu não entendi a correlação com aquele primeiro dado que mostra que a acetil-4-carboxilase está bastante alta no início. Pois é. Aqui, né, você está falando? É Mônica, Mônica. Eu sei. Aqui a expressão gênica é muito alta antes e depois cai, e a proteína está alta, mas cai, mas a atividade segue o script, ela acontece depois que o bicho come. Por que acontece aquela expressão alta antes? Se fosse uma expressão... Veja, o que eu imaginei? A expressão pode ser alta antes da alimentação, para o bicho estar ali preparado. Quando ele comer, já vai ter lá todo mundo, vai ter lá o gene, o RNA, ou já vai ter a proteína, todo mundo pronto, aquilo vai ficar alto e vai sintetizar. Mas não é isso, porque ela é alta e ela cai quando o bicho come. E a proteína cai, porque a expressão gênica podia cair, mas a proteína ficar. Mas não, a proteína cai. Mas a expressão gênica aumenta depois. A expressão gênica, desculpa, é a atividade. Então, eu acho assim, eu não sei explicar por que aumenta antes. Tem aquela sequência de ligação em mitocôndria? Não. Não tem. Então, não sei por que ela tem aquela atividade alta, expressão alta antes, sabe? E depois cai. Se fosse alta e depois a proteína ficasse alta, mas não. Então, eu não sei explicar, não consegui uma boa explicação para aqui. Essa ACC também faz aqueles polímeros, faz aquela molécula enorme, igual a de mamífero? Clarissa, faz. Em tese faz, mas a gente nunca fez. Porque será que... Como ninguém de inseto ainda estudou isso também assim, eu não sei se tem alguma coisa com drosófila. Porque isso é muito estranho. Ou será que existe uma isoforma que nunca tinha sido descrita? GEM não, mas pode ter alguma forma, alguma, como é que chama? Mudança pós, né? Splice. Não sei dizer. O que você está vendo de cair de proteína não é... Agora, Clarissa, eu acho, sabe, que ela deve polimerizar. Por que acontece? A CC é muito conservada, gente. É muito conservada. Se você polimeriza ela, você não consegue correr no gel direito, de repente? Não sei, não tentei. Eu acho que ela pode estar sendo regulada exatamente isso. A minha ideia é que, porque eu não sei por que ela é alta antes, mas aqui, porque ela, mesmo tendo caído, eu acho que a proteína que tem ela é suficiente, e eu acho que ela pode estar tendo a sua mobilidade,
a sua atividade modulada por outras coisas mesmo, como citrato ou outros ácidos carboxílicos que podem estar fazendo a polimerização, porque pode ter... e também aminoácido também, acho que é glutamato. Então, não sei, eu acho que ela está sendo controlada. Eu acho que provavelmente ela polimeriza, porque é muito conservada, essa é muito conservada. Mas, assim, não medir, sabe? Não medir. Não tem cara de que é uma coisa de que não entre no gel, não tem cara de que é uma coisa no assim. gel não desnaturante, de repente você ia conseguir ver o grau de polimerização. Pode ser. Ô, Kátia, assim, não pode ser uma modificação pós-tradicional e você... Não sei se se você poderia usar um anticorpo para proteína fosforilada ou acetilada. Eu estava esperando... Não, pois pode. Eu tentei, sabe, a proteína fosforilada, mas o que aconteceu é que a gente não teve uns resultados muito bons para o blotting para a CC fosforilada. Hoje em dia, eu acho que até dava, sabe, os resultados que eu tinha, mas a gente acabou que não conseguiu fazer mais, depois chegou uma hora que não tinha mais anticorpo, não tinha mais quem fizesse, eu acabei deixando a questão da fosforilação de lado, foi meio difícil. Mas, assim, os resultados que eu cheguei a fazer, a gente chegou, sei lá, consegui umas 5 ou 6, que eu tive e olhei, é uma coisa assim, muito louco, o padrão de fosforilação, ele segue mais ou menos o padrão da proteína total. A relação fosforilada total, ela é constante o tempo todo, assim, ela não mudou. Então, assim, a cara de que não é isso o que está controlando a atividade dela. Eu, assim, o meu chute é meio que de substrato mesmo, citrato e outras coisas assim que estão... modulando a atividade, mas, enfim, a gente não pode descartar outras coisas. A gente Só uma dúvida, como é que você mede esse padrão de fosforilação que você está dizendo que não muda? Qual é a técnica que você mede? Foi blotting. Anticorpo, mas será, Kátia, que o blotting tem essa sensibilidade para regulação? É uma coisa, classicamente como as pessoas fazem, né? A proteína fosforilada sobre a proteína total. Mas assim, eu acho que nem sempre, eu acho que isso funciona, isso é um bom readout para uma situação em que você tem ali, vamos supor, se eu fosse comparar o mesmo dia em 2 situações diferentes, mas para eu comparar, quando você tem o total, o total meio constante, aí você só varia o nível de fosforilação, eu acho que isso reflete melhor. Mas nessa situação em que o total também varia, então é muito complicado olhar a relação, porque é a relação, mas é sobre um total que varia. Então, a atividade final pode variar, mesmo com o mesmo nível de fosforilação, porque o total é diferente naquele momento. Então, é meio complicado assim, a interpretação. E, de qualquer modo, a gente não conseguiu... não consegui pegar essa diferença, mas eu acabei nem usando esse resultado da fosforilação. Podemos? Posso, gente? Você pensou em olhar a MP quinase? Não, não olhei. Isso. Seria legal. Ô, Kátia, será que é substrato? Será que essa diferença do corpo gorduroso nesse comportamento não está ligado à fisiologia dela, de que antes da alimentação ele é um órgão que está liberando lipídios para a hemolinfa, para alimentar os outros tecidos, né? Ele cresce, eu me lembro aquele dado, acho que é da Elo, em que ela mede a densidade da lipoforina, ela está bem 10º dia, depois começa a ficar... Aí esse período ela está liberando lipídios, né? Aí, de repente, ele se alimenta com um monte, ele passa a receber. Então, essa mudança drástica de ser um órgão que estava ajudando a liberar lipídios, de repente passa a receber pós-alimentação. Será que não é essa grande diferença que tenta explicar esses dados que aparentemente são incongruentes? Não sei. Não Pensa sei. nisso. Mas veja, Massuda, assim... Não, está certo, você está falando. Ele, de repente, recebe, aí entram os substratos todos, e substratos esses que podem eles mesmos modular a atividade.
Mas, e assim, eu acho que no final das contas, eu não sei por que exato isso está acontecendo, mas no final das contas ele faz o lipídio depois que come, né? E ele vai começando, ele não é imediato, né? Isso, mas isso faz sentido. Sabe uma outra coisa que a gente fez? Não está aqui também, não, mas a gente mediu não só a síntese, o quanto está incorporando no lipídio, mas a gente mediu o quanto entra de acetato nos diferentes dias. Te deu acetato, então, quanto entra, porque veja, é um órgão inteiro. Você está medindo aqui a síntese do lipídio, isso aqui é o resultado de um monte de coisa. Uma das coisas é a entrada do substrato. O acetato tem que entrar no órgão. E varia. Então, assim, aqui quando ele sintetiza mais, a entrada do substrato no órgão é muito maior do que no dia 2, que ele está sintetizando menos. Então, você tem a velocidade de entrada, o direcionamento disso para outras vias, a utilização do aminoácido ou do acetato por outras coisas. É muito complexo. Como é que é a entrada de acetato na célula? Tem transportador de acetato? Tem, eu andei olhando, não vou me lembrar muito bem, mas tem um transportador, sim. Posso? Então, mas aí no final, a gente mostrou fazer a síntese de novo, mas vocês lembram? A minha pergunta, no início, a gente começou com usa as proteínas para fazer os lipídios, e eu estava usando aqui já o acetato, que já era uma derivação dos aminoácidos. Então, a gente fez lá o contra-cheque, que foi a incubação. Então, o mesmo experimento, só que usando direto o aminoácido. De fato, vai usar o aminoácido, porque o acetato pode vir dos aminoácidos, mas pode vir de outras coisas também. Então, a gente botou a leucina marcada, olhou os lipídios, beleza, sintetizou. Então, a ideia é, sim, o Rodgers vai usar aqueles aminoácidos do sangue para fazer, a gente usou leucina, né, que ele é cetogênico, para fazer os lipídios. Tá bom. E aí, ele faz isso, mas aí a gente se perguntou o quão importante essa via é para a fisiologia do bicho como um todo, né? Foi quando a gente começou a fazer, e aí isso é a tese do Bruno, que está terminando, o silenciamento da ACC, né, com dsRNA, e aí a gente inibiu a expressão gênica da ACC e inibiu consideravelmente essa síntese de novo de lipídios lá no corpo gorduroso. A gente inibiu a ACC e vamos embora olhar o que acontece. E aí a gente começou olhando a digestão e aí já começou esquisito, porque o inseto silenciado ele não digere direito. Se vocês olharem aqui ao longo dos dias, ele começa digerindo, mas depois ele empaca. Aqui no 10º dia, compara que, olha, que uma fêmea controle com já intestino bem vazio, cheio de ovos rosinhas, a fêmea silenciada cheia de sangue, o intestino muito maior. Fica o intestino todo meio esquisito, meio duro. E elas morrem mais cedo também, elas morrem bem antes, essas fêmeas silenciadas para ACC. Então, não digere aqui direito, a digestão é afetada. O que quer dizer meio duro? Meio duro é meio duro. Se a gente você cutuca assim, ele está meio duro, meio empedradinho. Olha só, eu também não trouxe resultado aqui. A gente tem muito resultado disso, mas se a gente olha o movimento dele, peristaltismo, tá menorzinho do que o bicho controle, mexe o intestino bonitinho, a gente consegue contar. Quando a gente faz o bicho silenciado, é uma coisa meio assim, mexe menos, então o peristaltismo está afetado e ele está esquisito. Não sei. Mas tem coágulo? Ai, tem coágulo, não sei dizer, tem uma coisa assim, não sei se é coágulo, não sei se eu chamo de coágulo. Uma coagulógula na audiência. Pois é. Eu, assim, para os intestinos aqui, eu gostaria assim, até de alguma ajuda. O que a gente fez? A gente o Bruno adicionou heparina na alimentação, não fez nenhuma diferença. Mas ele empedregou com heparina ou parou de empedregar? Pedro, esse é o drawback que a gente tem nesse experimento. Isso não foi avaliado. Então, assim, a gente viu que deu heparina bastante suficiente para, se fosse usar como anticoagulante para alimentar, mas ele não mudou nada. Mas se você me pergunta se, de fato, se ele parou de empedregar, eu não sei dizer. A gente não avaliou isso, isso foi uma falha feia desse experimento. Mas, enfim, eu fiquei assim achando, porque se for uma coisa de coagulação, a heparina vai ajudar, e não fez nenhuma diferença. Bom.
Aí, essa figura aqui são dos nossos amigos da UENF, da Fiocruz, só para eu mostrar, porque eu não sei se todos sabem que os hemípteros não têm matriz peritrófica, mas eles têm as membranas perimicrovilares, que são essa rede de membranas mesmo, fosfolipídicas, no lúmen intestinal, que se conectam com as microvilosidades, é importante para a digestão. Então, ele tem essa característica. Aí, como a gente está silenciando uma coisa que tinha a ver com a síntese de lipídio, né? Estava inibindo a síntese de lipídio, e a digestão estava atrapalhada, a gente logo se perguntou como é que estariam as membranas. Será que está faltando membrana perimicrovilar? O que está acontecendo? Aí a gente foi olhar, então, as membranas perimicrovilares. A Isabela fez essas imagens para a gente, e aí foi esquisito, porque também assim o pessoal das membranas perimicrovilares aí. Aqui os insetos, isso é dia 10, aqui são os insetos, a gente está olhando o lúmen, né? As membranas perimicrovilares, uma varredura, os insetos controle, a gente consegue ver os fiapos, aqui as membranas, os fiapos, esses blebs, essas bolinhas, as vesículas aqui. E o inseto silenciado tem uma aparência totalmente diferente. Eu não entendi, eu não sei muito bem, porque eu não estou muito acostumada, não estou acostumada nem um pouco a olhar o intestino, mas pelo que eu olhei, aí eu catei os trabalhos todos na literatura do pessoal aí das membranas, e eu fui comparar. A minha impressão é que esse silenciado, na realidade, parecia ter estava mais coberto de membranas do que os controles, mas eu não tenho certeza disso. Mas tem essa aparência bem diferente. Para mim, parece, tá? Até se tiverem nossos colegas das membranas perimicrovilares aí quiserem palpitar. Tem maior aumento disso? Não, esse é o maior aumento. Sério? Não botou no microscópio, já que estava lá e deu um zoom, não? Pô. Mas esse está um bom aumento, Pedro. Tem um aumento menor que esse. As pessoas olham para as membranas, olham mais ou menos assim, mas eu não sei. Kátia, eu discordo de que você está com. Parece que está com mais. Na realidade, eu acho que está com menos, porque o padrão da membrana perimicrovilar é exatamente onde está o da MAL. Tem exatamente aquele formato, você pode pegar os trabalhos. Depende do dia, Mônica. Eu andei comparando com os dados aí da literatura e eu vi isso aqui, um padrão parecido com esse, sendo descrito como tendo mais. Quem quer falar aí uma coisa? Alguém ia falar, acho que era o Beto. Não, a pergunta era o seguinte, se você chegou a fazer transmissão disso também, aí para você ver num corte, né? Então, mas esse padrão aqui do 10 é um padrão interessante, que, por exemplo, até o Carlos Pérez tem experimentos com disdercos mostrando a cinética de síntese de membrana perimicrovilar. Ele mostra um padrão exatamente como esse, o sistema sendo realimentado. Então, você vê, ele descreveu, inclusive, essas vesículas que você vê, parece que tem umas bolinhas ali, na verdade, como sendo possíveis bolinhas, ou seja, vesículas de duplas membranas que se fundem com as microvilosidades para alimentar o sistema de membrana perimicrovilar. De qualquer forma, você não vê isso no bicho silenciado, né? Então, na verdade, assim, você pode ter um tapete, né, residual ali, que vai sempre ter... Parece um tapete, né, Beto? Cobrindo tudo assim. Isso, mas o volume pode ser diferente, exatamente. Por isso que eu perguntei, de repente, a transmissão, para você ver as projeções dele para a luz, por exemplo, né? Isso é interessante. Sim. Não, a gente não chegou a fazer. Vocês não fizeram cortes, não, né, Kátia? Não. Bom, uma coisa óbvia é que você não tem esses pedregulhões, você não tem, que são os grânulos de hemozoína, né? Esses bolotões que não, isso não é grânulo de hemozoína, eu acho não, Pedro. Isso são os blebs da membrana mesmo, da membrana perimicrovilar, isso. Da membrana, São as vesículas da membrana, isso. Agora, isso é scanning, né? Isso. Como é que apareceu o grânulo de hemozoína no scanning? Não sei. Tudo a mesma cor, irregularzão, bem irregular. É o formato dele. Repara que eles são meio regulares, a borda é regular, isso não é um bleb. Vários deles têm borda reta, que nem cristal. Não. Mas tem disdercos, tem isso também. A cara é assim, a cara é muito essa, a cara das membranas. Que eu vi. Eu não sei. Isso é uma superfície lavada, limpa, né? Então não tem... Mas, sei lá, pode ter alguma coisa, né? Mas, assim, eu acho que isso tem muito, assim, a cara das membranas. Você pode ter até... Uma coisa legal... Você silenciou, você acabou com as membranas, na realidade. Então, até para quantificar indiretamente, seria interessante fazer aquela história de você pegar os intestinos, né?
E aí lavar para eliminar, por exemplo, a alfa-glucosidase solúvel e medir a atividade das de membrana. E aí você comparava o silenciado com o não para ver, né? Quem, a gente queria fazer isso, né, Beto? A gente ia mandar para você, mas aí a pandemia embolou, atrapalhou tudo. E agora o Bruno vai defender. Então, isso ficou meio assim atrapalhado, porque no final a gente fez tanta coisa dessa CC. E aí não conseguiu fazer algumas coisas. E parece que não tem fim, porque é um projeto que deu tanta coisa e em tantas frentes que a gente fica meio... Mas tem muita coisa interessante nisso daí. Mas talvez a gente possa... eu acho que depois que o Bruno defendeu, a gente talvez possa voltar para essa história de quantificar mesmo pela atividade da alfa-glucosidase. E tem a ver com o que o Pedro falou também, a questão de hemozoína. É muito provável que você tenha bem menos hemozoína também nesse bicho silenciado. Isso é interessante também. Pode ser. Até esse padrão aí da digestão, assim, tem duas coisas que se assemelham muito aqui com coisas que a gente já viu aqui também. Uma é com um projeto até com o Rodrigo, também em colaboração com o Rodrigo, uma aluna que defendeu, quando ela silenciava, por exemplo, uma proteína lá, aquele gene policistrônico lá, MLPT, né? E aí dava o intestino ficava muito parecido com esse que vocês mostraram, mas coisas totalmente diferentes. A nossa hipótese é que aquilo atrapalha a formação do intestino de alguma forma, por uma via que provavelmente é bem diferente da que vocês estão vendo, que é na síntese de lipídios, né? Agora, outra coisa também, se você pega, por exemplo, se você inibir a síntese de hemozoína, se você com cloroquina, por exemplo, uma quinina da vida, ele também dá uma certa inchada em algum momento. E aí, se você for olhar o padrão de digestão, acompanhando, vendo hemozoína remanescente, você vai ter mais hemozoína remanescente, mais hemoglobina remanescente no bicho que você inibiu a síntese de hemozoína do que no bicho que você não inibiu. Então, você pode ter um padrão mesmo aí, e isso tem a ver com M. A gente viu que provavelmente tem uma cisteinoprotease que ela é inibida por M livre. Então, se você aumentar os níveis de M livre temporariamente ali na luz do intestino, isso acaba inibindo a proteólise da própria hemoglobina. Então, aí fica inchadão, fica com essa cara de inchadão mesmo. Isso é legal. Vou seguir, gente, senão... Nossa... Estou adorando ouvir vocês. Divertindo aqui. Eu queria só falar... Kátia, você fez isso aí com quem? Isso aqui foi Isabela. Cara, ela deu um nem zoom. Se ela está aí. Ela deu um zoom. Deve ter foto com aumento maior. Oi, gente. Isabela aqui. Isabela aí. Eu dei um zoom. Tem a foto com aumento maior, sim. Em algum lugar. Tá com o Bruno. E sobre a hemozoína, Pedro, eu não entendo nada, né, dessa coisa do intestino, mas eu acho que eu concordo com você que alguma dessas coisas podem ser cristais de hemozoína, sim. E a gente pode fazer uma microanálise de raio-x em cima disso aí para ver onde tem ferro. Isso poderia identificar. Só uma sugestão. Mas a gente conversa melhor depois. Tá. Clarice, quer falar alguma coisa? Não, é porque assim, a situação de você fazer a inibição, né, é mais complicado você conseguir silenciar. Mas aí, um pouquinho no que o Carlos falou, você podia tentar fazer manipulação de ativação e inibição de AMPK, que isso é fácil. Você usa o composto compound C ou triaxin, não. Sim, mas por que você está falando isso? Isso é mais difícil. Se você ativar AMPK... Não, se você dá uma droga, se você inibir, se você ativar AMPK um pouco antes, um tempo antes da ingesta, quando você vê aquele aumento que tem, que é quando deve estar precisando mais da proteína, talvez para preparar as membranas, para digestão, alguma coisa, se você e depois de inibir a ACC por ativar a MPK. E fora isso, existe inibidor de ACC direto. Você pode dar um inibidor de ACC, que é o tô péssima. Sorafem. A gente testou no paper da atividade da ACC, inibe geral, assim.
Assim. Então, se você inibir, mas é porque você consegue ter essa imagem de... Não sei, não fiz. De membrana. Acho que eu nem tenho mais sorafim, é dificílimo de conseguir. É chato. Foi uma doação lá da Alemanha, foi um inferno. Tá bom. Então, deixa eu... não, mas assim, é uma boa ideia, tem várias manipulações assim que dá para fazer. Então, aí, mas o que é engraçado? A digestão está bem afetada, mas se a gente mas mesmo o que acontece da digestão é suficiente para manter, porque acho que ele come tanto, que o que acontece da digestão é suficiente para manter a concentração de proteína na hemolinfa até o dia 10. Dia 10 já está bem ruim a digestão e a concentração de proteína na hemolinfa é a mesma. Então, as proteínas estão lá na hemolinfa, isso aqui é o gel da hemolinfa dos 2 insetos. E a concentração de aminoácidos também. A gente fez uma análise de composição de aminoácidos por espectrometria de massa lá no SEMBio, só que a gente não acabou de fazer a conta para botar o gráfico final aqui. Não teve nenhuma alteração de composição de aminoácidos, estava todo mundo lá, tudo parecido. Então, a digestão ela fica atrapalhada, porém o que acontece é suficiente para ter aminoácido, porque a preocupação era, pode ser que eu não vou começar a ver fenótipo porque não tem aminoácido, não por causa da inibição da síntese de lipídio, mas tem aminoácido na hemolinfa do mesmo jeito e tem proteína. Ok. Mas, quando a gente olha o corpo gorduroso, depois da alimentação, nos dias depois da alimentação, ele não acumula lipídios, como esperado, né? Não acumula lipídios do mesmo jeito que o bicho controle. E também o corpo gorduroso não cresce como um todo, assim. Você vê que também não aumenta, fica mais baixinha a proteína. Mas ele não acumula lipídios. Aqui é TAG, a gente olhou também a composição de lipídios de forma mais detalhada, está tudo mais baixo. Esperado? Ele não acumular lipídio? Acho, tá? Eu acho. Esse lipídio aí, presumivelmente, viria da dieta. Isso é uma demonstração super elegante de que, na verdade, a maior parte desses lipídios vem... São eu acho, Pedro, eu acho isso. Eu acho que... Eu tinha alguém, acho que era até o Davi, que falava, a gente devia conseguir inibir a lipase da digestivo e ver que talvez não afetasse tanto. Eu vou dar chemical para o besouro e vou mostrar que ele pode viver sem comer nenhum lipídio no sangue. Eu acho que vem lipídio da digestão, mas eu acho que assim, a contribuição da síntese, de novo, ela é muito grande, porque a atividade é bem grandinha. Então, ele não acumulou ali, não acumulou lipídios. Porque ele acumula muito, né? E é uma coisa dinâmica, acumula e oxida, então, assim, ele não acumulou. Mas também não saiu muito do intestino, né, Kátia? Porque o intestino está lá cheio. Sim. Como mas o receptor de insulina nessa hora? Fala de novo. O receptor de insulina nesse cara? Não sei. Olha só, Clarice, eu já vou falar essa história aí da hemolinfa que você falou, que não saiu do intestino, mas espera um pouquinho. Só estou mostrando aqui que os lipídios no corpo gorduroso são todos diminuídos. Lipídio neutro, a gente olha os fosfolipídios principais também, tudo diminuído. Mas aí, a gente olha para a hemolinfa, aquela história, a hemolinfa é sempre assim, não, nem sei que ainda não, é depois. Aqui é o corpo, as gotículas, de novo as gotículas. Então, as gotículas do bicho silenciado, acho que essa foto está melhor, a gente vê elas pequenininhas, estão vendo? Na média está menor, quando olha a distribuição, você tem muito mais nos tamanhos menores, né? Então, as gotículas estão menores. Estão vendo aqui no bicho controle, como está bem distribuidinho, e aqui elas ficam um percentual maior das menorzinhas, né? Dá para a gente ver bem, essa imagem está boa. Tá, então as gotículas estão menores. Eu sou o barbeiro diabético da primeira figura. Eles ficam sempre assim, quando eles não conseguem acumular lipídio. Aí, o que acontece? Quando a gente olhou a hemolinfa, olha só, repare, esse gráfico aqui ele não está mostrando o controle silenciado, não, ele está diferente, preste atenção. Então, ele está aqui, olha, mostrando cinza é dia 5. Só uma perguntinha. Clarissa, existe alguma coisa de tamanho de gotícula lipídica com diabético? Se muda o formato e o tamanho? Em gente ou camundongo? Que é Depende da diabetes, né? Diabetes tipo 1, sem receptor de insulina, em geral, são mais magros. Então, você tem... mas eu estou perguntando o tamanho da bolinha de gordura. Não tem, porque vai depender... Eu nunca vi. Tá. Nunca vi. O que tem, que a gente tem olhado no obeso,
É curioso que eu acabei... O trabalho que eu publiquei ano passado foi do cérebro, né? E era justo com paciente diabético tem menos gota lipídica e elas são menores no cérebro. Mas isso é outra coisa completamente diferente. Ou não. Mas, assim, só que você falou do diabético, ele tem gotas lipídicas menores, os pacientes diabéticos no hipotálamo, mas no tecido adiposo eu não olhei. Pedro, é uma coisa que assim é muito clara, que as gotículas elas são muito dinâmicas. Isso é um conceito que veio se estabelecendo nos últimos anos. Então, em várias situações, na mesma célula, elas podem mudar muito de tamanho, aumentar, diminuir, partir, fundir. E também, até no mesmo organismo, dependendo do tecido, essa resposta também é diferente. Então, é uma coisa assim que tem mudanças de tamanho mesmo na gotícula, né? E isso é mais assim, é ter uma leitura melhor do que está acontecendo com a gotícula do que o número de gotículas, né? Mas assim, a coisa do tamanho. Bom, isso aqui, gente, eu queria mostrar, porque Clarissa, você falou até... separar pelo tamanho, deve dar para fazer um gradiente de densidade ao contrário, né? O que? Separar a gotícula? Sim, sim. Sim, sim, isso também já foi feito com algumas coisas, tá? Para separar, você tem populações diferentes, tem. Então, aqui, gente, está mostrando a composição de lipídio no dia 5 e no dia 10, nos bichos silenciados, em relação ao controle, que é a linha tracejada. Então, não dá para comparar uma classe com outra, mas simplesmente assim, cada classe em relação ao controle. Se vocês vão verem, apesar do bicho estar com a digestão ferrada, o bicho está sintetizando menos lipídio, quase não tem modificação no conteúdo de lipídio na hemolinfa. Isso que eu estou falando para vocês. É muito difícil, eu fui me convencendo, é dificílimo mudar a quantidade de lipídios na hemolinfa. Isso é muito controlado, de algum modo. Então, aqui, a única diferença significativa aqui que a gente encontrou foi no dia 10, elas tinham mais hidrocarbonetos e menos fosfolipídios. O resto nem tem algumas diferenças, mas não foi nem significativo. Mas, enfim, eu esperava uma coisa assim muito mais gritante e não acontece. Então, a hemolinfa fica ali mais ou menos sem grandes modificações. Mas os bichos põem muito menos ovos. Só uma curiosidade. Você tinha um dado sobre a ACC no músculo lá atrás. Como é que fica lipídio no músculo? Como é que fica em termos de... Em termos quantitativos de lipídios totais assim no músculo, como é que fica nesse O que acontece? Esse dado, você está falando aqui da ACC? Isso. Eu acho que a gente não mediu esses lipídios no músculo. Oi? Não tenho certeza. Oi? Eu acho... Hã? Oi, Cátia. Oi? Bruno, mediu no músculo? Tem dosado, mas não muda nada. Era o que eu achava isso. É o Bruno. O Bruno é o dono desse trabalho. O que acontece? Eu não sei, por isso que eu estou muito curiosa com os lipídios. Eu sei que tem muita expressão da ACC, mas quando a gente mediu a atividade de síntese, eu não mostrei o dado, mas a gente mediu, ela é mínima. A síntese, de novo, no músculo, ela é mínima. Eu acho, assim, e, no entanto, mas ele incorpora muito lipídio da hemolinfa. Então, eu acho que o músculo, ele obtém os lipídios dele diferente do corpo gorduroso, mais da hemolinfa do que por síntese de novo. Mas isso é a coisa que a gente está investigando, o Valdir está olhando, mas, assim, apesar de ter uma expressão gênica de ser bem alta, não sei porquê, ele faz síntese de novo, mas mínimo, muito pouco. Isso está até naquele outro paper da ACC. Bom, aí a hemolinfa... Esse dado da hemolinfa não me surpreende muito, porque a hemolinfa é o compartimento do meio. Então, ele está sempre equilibradinho lá. Né? Quer dizer, agora, ele não diz nada da fisiologia do fluxo de lipídios. Não. Então, você pode ter na hemolinfa a mesma coisa, com uma velocidade violenta de síntese e retirada, e ele ficar igualzinho no meio. Sim. Porque ele é o compartimento do meio. Né? Então, o que talvez tenha que olhar nesses casos é mais o fluxo ou a síntese e a incorporação pelos tecidos do que qualquer outra coisa.
porque na hemolinfa a gente não vê fluxo. Eu sei, mas assim, mesmo considerando que é um compartimento intermediário, né, está entrando, está saindo, me impressionou. Nos diferentes genes que a gente tem mexido, a gente afetou já coisa de síntese de lipídios em várias formas diferentes, e assim, é muito estável. Então, assim, estável. É muito estável, é muito controlada, de algum modo. Bom, proteína também, né? Aí ele põe menos ovos, os ovos não eclodem, aí os ovócitos têm essa cara estranha, os ovos postos têm uma cara meio amassada, colabada, mas quando a gente olha... Isso aqui, olha, custei acreditar nesse resultado, fiz o Bruno fazer várias vezes, eu olhei tudo. O conteúdo de proteína e de tri nesses ovos, e ovócitos também, diferentes, eles é igual. A vitelina está lá, está vendo? O ovo é esquisito, não eclode, é esquisito, mas tem as proteínas e tem triglicerídeos, lipídios na quantidade normal. E esses ovos silenciados não são fecundados, aparentemente. Eles não amplificou aqui o gene marcador de cromossoma Y. As fêmeas são acasaladas, porém os ovos não são fecundados. Então, eles têm o vitelo, mas ele não se desenvolve. Então, a gente acha que deve ter uma questão também lá de organização do vitelo, das membranas, não sei, a gente está com esse material também para olhar na microscopia, a Isabela vai olhar. Hidrocarboneto mesmo? Oi? Hidrocarboneto mesmo, como é que foi afetado? Não sei, a gente começou a querer fazer o hidrocarboneto, começou até a separar material para fazer, a gente ia fazer lá no Gás Massa com a Miliânia, mas aí com a história da pandemia a gente acabou não conseguindo, e aí não estava também tendo para fazer os hidrocarbonetos, não tinha, enfim, a gente acabou até o momento não conseguindo. Meu chute, eu acho que esses ovos estão mal de hidrocarboneto, porque eu acho que eles são colabados, eu acho que entra água neles mais fácil, e olha o córion deles. Está bem ferradinho, assim, então o córion está bem atrapalhado, aqui o opérculo esquisito. Assim, ele tem um problema de estrutura de córion, eu acho que não é só a questão de hidrocarboneto, mas eu acho, assim o meu chute é que tem uma coisa de hidrocarboneto. Fala. Kátia, a questão do... Curioso, né, que você diz que eles não são fertilizados, por onde que entra o espermatozoide para fertilizar? É por algum buraquinho do opérculo? Porque hidrosófilo é fácil, né? Você tem um lugar onde o espermatozoide entra, mas é conhecido por onde que o espermatozoide entra, no caso do Rógenos? Ai, gente, eu não sei, quem sabe? Eu acho que sim, eu acho que é um buraquinho no opérculo. Então, provavelmente, ele pode não estar bem feito e aí, estruturalmente, simplesmente não deixa passar o espermatozoide. Pode, sim. Pode ter a ver com essa estrutura esquisita dele, né? A Isa tem uma foto bonita dessa coisa no trabalho deles. Podia olhar especificamente essa estrutura. Pode ser que ela esteja... E aí não tem como fertilizar, porque está bloqueado. Pode. Boa ideia. Pois é. Mas aí o troço pode ficar por conta da cera ou por conta de, talvez, fosfolipídios. Você mediu quantidade de fosfolipídios nos tecidos que são secretores? Quantidade de fosfolipídios eu medi no corpo gorduroso só. Está menor, mas só no corpo gorduroso. Menor. E na hemolinfa está menor também. Na hemolinfa, depois de 10 dias, também está menor. Pois é. Ou seja, o problema é o seguinte, o que várias coisas aí têm em comum? Secreção de proteína. A coagulação depende de secreção de proteínas de coagulação no intestino, assim como a digestão. Tem rota de secreção que precisa de membrana. Idem isso aí. Isso aí é um processo de secreção massiva de proteínas de córion, né? Que são secretadas pelo epitélio folicular numa quantidade absolutamente boçal na formação do córion. Então, pode ser que seja uma coisa desse tipo, quer dizer, está faltando isso, talvez isso e cera, as duas coisas. Talvez valha a
pena fazer uma análisezinha da... Lembra da tese da Ana Cláudia, que tinha uma eletroforese de casquinha de... extrato de casquinha de barbiolo? Uhum. Para ver se tem um perfil um pouquinho diferente, assim. Não, pode ser. E pode ser várias coisas, né, juntas também, um pouco de cada também. Por isso que eu queria, assim, o que eu acho, né? Eu ainda tenho um pouco de resultado para mostrar. Posso dar uma outra sugestão? Pega a casquinha de um e de outro, dá uma quebrada faz um tratamento com proteólise ou alguma coisa assim, com uma protease ilimitada e analisa em massas. Fragmenta e olha no massas, tudo que você consegue encontrar. Claro que vai ter coisas esquisitas, mas você vai ver se... Entendeu? Vão ter coisas que você não vai identificar, mas vai ver que foram diferentes, quantitativamente. Eu acho que isso pode ser legal. Sim. O que eu acho, sabe, gente, é que tem um monte de coisa assim que eu acho que... O que eu penso, né, sobre a síntese assim dos lipídios, né, a síntese de novo, que quando a gente está assim, sempre tentando pensar nos lipídios, mas agora o Pedro está falando também na secreção de proteínas, sim, mas eu acho que é uma coisa que não depende só da massa de lipídio em si, quando a gente está falando inibição aqui da ACC. Porque uma coisa que eu fico pensando é que na hora que a gente inibir a ACC, a gente ir num modelo que está entrando um monte de acetil-CoA, né? O que eu acho é que a gente pode estar medindo aqui, né, mexendo nos níveis de acetil-CoA, e aí a gente pode estar tendo efeitos que não são aqueles efeitos claros ligados exatamente à síntese de lipídio. A gente pode estar tendo muitas outras coisas que podem interferir em muitos processos, porque a gente tem que pensar que o acetil-CoA, eu digo que ele é um hub metabólico, além de ser uma molécula sentinela do estado nutricional da célula. Então, ele vai ser substrato para a respiração, ele vai ser usado em acetilação de histonas e enzimas que modulam a atividade dessas enzimas. Então, pode afetar muitas coisas que podem nem ser relacionadas com o metabolismo de lipídio exatamente. Mesma coisa são os ácidos graxos. Na hora que a gente interfere na síntese de ácido graxo, pode estar mudando quantidade e composição de ácido graxo, que a gente sabe que controla a expressão gênica, que são ligantes de receptores nucleares. O que eu acho é que eu, sem querer, acabei esbarrando nisso, e que eu acho que tem coisas que são síntese de lipídio ali diretamente, mas tem coisas que a gente pode ter fenótipos muito diversos, ocasionados por outras coisas, assim. Então, a gente está assim, interessado em olhar algumas coisas, mas, enfim. Aí, vou continuar mais um pouquinho. Posso? Não sei se vocês estão já super cansados. Porque tinha essa partezinha aqui tão bonitinha. Então, a gente pensando aqui numa célula qualquer, no corpo, no intestino, ou na hemolinfa, ou no corpo gorduroso, então tem essa coisa de que os ácidos graxos, não importa se eles estão vindo como ácido graxo mesmo fora da célula, se eles estão vindo da síntese de novo, eles são usados para a síntese desses lipídios. Então, assim, alguns anos atrás, a gente se perguntou como que esses lipídios eram sintetizados, qual era a via que acontecia ali no Rodnius, né? E aí a gente viu os triglicerídeos, fosfolipídios, eles são sintetizados principalmente, a principal via é a via do glicerol fosfato, do ácido fosfatídico, né, que tem um glicerol fosfato, entra um ácido graxo na forma do acil-CoA, ativado, como eu falei, e aí tem várias etapas, eu não botei o nome completo das enzimas aqui, que vai ficar muito confuso, mas entra um ácido graxo, faz o ácido lisofosfatídico, mais um ácido fosfatídico, uma fosfatase, aí a gente forma diacilglicerol, né? Isso é a síntese de novo lá dos lipídios. Aí forma diacilglicerol, que pode dar origem a fosfolipídios e pode dar origem a triacilglicerol. Isso é a via mais comum. Tem também a via do monoacilglicerol, que acontece, por exemplo, principalmente no intestino de mamíferos, em que o monoacilglicerol direto é absorvido e pela MGET, dá direto diacilglicerol, que vai dar triacilglicerol, que vai lá para as gotículas de lipídio. Então, o que a gente fez alguns anos atrás? A gente procurou esses genes todos no genoma do Rodnius, achamos todos os genes da via da glicerol fosfato, alguns deles têm mais de um gene, que é comum, acontece também em mamífero, mas a gente não achou o gene da MGET. Então, a gente achou que
a via do glicerol fosfato era a via que acontecia para que acontecesse a síntese do triacilglicerol e dos fosfolipídios no Rodnius. Para testar isso foi trabalho da Michele, né? Isso ainda foi do mestrado. Para testar isso, a gente incubou homogenatos de corpo gorduroso com ácido graxo radioativo na presença de glicerol fosfato ou monoacilglicerol como substrato, e a gente viu que só quando a gente usou o glicerol fosfato a gente teve a síntese de lipídio. E esse mesmo resultado aconteceu no intestino. Então, isso, a gente não achava esse gene, só conseguia medir essa via, então a gente concluiu que era dessa forma que o tri era sintetizado no Rodnius. Aí, o que a gente fez? Foi olhar, então, mais detalhes a DPET, que é essa primeira enzima aqui da síntese do TAG. Os mamíferos têm essas enzimas de síntese de lipídios, de via de síntese, elas têm essas vias, elas têm muitas enzimas, são isoformas das enzimas, isoenzimas, né, para cada uma das etapas. Isso é uma coisa que é bem confuso e é bem comum. Então, os mamíferos têm 4 DPET, 2 mitocondriais, que são as maiores, e 2 microsomáticas, que são as menores. No Rodnius, a gente achou 2 DPET, DPET1, DPET4, a mitocondrial e a DPET4. DPET4. A gente olhou a expressão gênica delas nos órgãos e vimos que elas são expressas de formas diferentes, as DPET1 e 4 nos órgãos. São diferencialmente expressas. Aí, olhando o corpo gorduroso, que é o profissional de fazer síntese de TAG, né, ao longo dos dias depois da alimentação, a gente viu que, enquanto a DPET4 tinha uma expressão constante nos dias depois da alimentação, a DPET1, além dela ser expressa em maior quantidade, ela era muito estimulada pela alimentação, controlada pela alimentação. Aí, claro, ela tinha mais quantidade, era regulada, a gente foi olhar a DPET em mais detalhe, fizemos, então, o silenciamento da DPET1, quem fez isso foi a Michele já durante o doutorado dela. E aí a gente foi olhar os fenótipos, e aí, de novo, olha, Massuda, de novo, os lipídios da hemolinfa não teve nenhuma modificação. E aí, essas fêmeas botaram o mesmo número de ovos, e os ovos eclodiam. Isso foi totalmente frustrante. O que a gente conseguiu ver, daí a gente viu a diferença onde? No corpo gorduroso. O corpo gorduroso das fêmeas silenciadas para DPET1, elas não acumularam lipídios da mesma forma que as controle acumulavam. E as bolinhas? Grandes ou pequenas, tá? As gotículas de lipídio menores. Você olha, aqui tem 2 dias, dia 0 antes de alimentar e depois que alimenta, dia 10, as gotículas dos bichos silenciados não cresceram depois da alimentação. Tá aqui, são essas bolinhas, que nem o controle. Então, elas são menorzinhas também. Então, a gente mostrou que elas eram importantes para fazer essa síntese de lipídio, o TAG estocado no corpo gorduroso, nas gotículas. Então, a gente tinha aqui o silenciamento da DPET1 causava um menor acúmulo de TAG e gotículas menores. Ok, aí a gente se perguntou, mas será que essa inibição dessa atividade, então, afeta a síntese de novo aqui? Então, o que nós fizemos? Nós fomos medir a síntese de ácidos graxos nesses insetos silenciados, fizemos aquele ensaio lá que eu mostrei, e sim, as fêmeas silenciadas sintetizaram menos lipídio, de novo, a partir de acetato. Então, mas ela compensa com a mobilização, então, do corpo gorduroso, né? Como assim? Não entendi. Mas ela compensou, ela não fez menos síntese de novo, mas compensação ela manteve o padrão do ovócito tudo igual, porque ela deve ter tirado do... o corpo gorduroso fez menos, mas ela conseguiu manter os ovos. Pelo que veio da alimentação, pela atividade da outra isoforma, as PET4, não sei. Mas a síntese, de novo, aqui, essa etapa aqui, no corpo gorduroso, onde acumulou menos lipídio, foi menor. Ok, então tá bom. Então, inibiu aqui, acumulou menos lipídio, e aí diminuiu também a síntese de novo. E aí, aí a gente se perguntou... Os morrem antes, Kátia? Ai, Massuda, e a gente tem esse resultado no trabalho, eu tenho quase certeza que não, mas eu não juro, mas eu tenho quase certeza que não morre antes. Não tenho certeza, não. Aí a gente se perguntou, então, o que ia acontecer nesse ramo aqui, né? Será que a ida dos lipídios para a mitocôndria vai ser alterada? O que a gente fez foi medir isso, então.
Será que, né? Porque não está vindo para cá, o que acontece? Então, a gente fez a incubação de medida de beta-oxidação com homogenizados de corpo gorduroso na presença do palmitato, ácido graxo radioativo, para medir a atividade de beta-oxidação. Olhamos, então, produtos de beta-oxidação. E aí, o que nós vemos é que, sim, os insetos silenciados faziam uma atividade maior de beta-oxidação, de oxidação do palmitato. E quando a gente olhou a expressão gênica de alguns genes, interessante é que o gene da CPT1 também tinha uma expressão maior. A CPT1 é essa enzima localizada da membrana mitocondrial que está envolvida, responsável pelo transporte dos ácidos graxos para dentro da mitocôndria para serem beta-oxidados, para serem oxidados. E, então, tinha uma beta-oxidação maior e, além disso, tinha uma expressão gênica da CPT1 aumentada aqui, nesses bichos. Então, já está todo mundo cansado já. Então, você chegou a silenciar a ACC junto com a GPET? ACC junto com a... Não. Ia ser bonitinho, né? Separasse de oxidar, né? Agora, os bichos silenciados para GPET, eles têm uma expressão gênica da CC. Deixa eu ver se eu me lembro se é isso mesmo. Está igual, estou vendo aqui. Menor. Está igual. Então não é isso, não. Então confundi. Não. Aqui está igual, está certo. Porque com menos malonil coágua, menos transporte, se for, né? Menos transporte. Sei que ela não tem o pedaço da mitocôndria. Não. E olha só, eu não sei essa história do malonil-CoA, eu não sei como é que é isso no Rod News, não. O Iron, na época que ele estava trabalhando na beta-oxidação, ele testou o malonil-CoA e ele não viu a diferença na atividade, sabe? Mas é um experimento que tem um problema porque não tem um controle positivo, mas a gente não conseguiu ver inibição da beta-oxidação por malonil-CoA no Rod News, mas é uma coisa assim que eu não tenho certeza absoluta, não. Peraí. A inibição, né? É ao contrário. Inibição. Então, teoricamente, você... silenciar a CC não ia dar nada. A gente... Não, ele deve ficar mais ferrado ainda, né? Mas, assim, não fazer lipídio nenhum. Mas... então, assim, silenciamos aqui a GPET1, diminuiu a quantidade de lipídio, diminuiu o tamanho de gotícula, diminuiu a síntese de novo, e aumentou a beta-oxidação. Então, assim, agora, para concluir, que já está todo mundo cansado, que assim, o que a gente propôs, né? O que a gente acha? O bicho comeu, tem uma abundância de ácidos graxos, forma um acil-CoA, que tem os diferentes caminhos que ele pode tomar, está tudo lá acontecendo ao mesmo tempo, tudo acontece ao mesmo tempo mesmo, mas o que a gente acha é que nesse momento que tem uma grande oferta de substratos, você está tendo a síntese de lipídio, lembra que a GPET1, essa que a gente está silenciando, é aquela da mitocôndria. Então, o que a gente acha que a presença, essa atividade de síntese de lipídio, aqui, de síntese de TAG, pela GPET1, que está aqui na mitocôndria, é importante para competir com a CPT1, tirar os ácidos graxos e desviar esses ácidos graxos no sentido da síntese de lipídio e diminuir da beta-oxidação. Daí, quando a gente diminui aqui essa atividade, a gente teve um aumento da beta-oxidação, e que isso seria parte desse mecanismo de controle de utilização dos substratos, porque o intestino, ou o corpo gorduroso, ou o que for, eles estão fazendo beta-oxidação o tempo todo, eles fazem, viu? Isso a gente já mediu, a gente já sabe, ele faz o tempo todo, depois da alimentação, quando está com fome, enfim. Então, isso seria assim, importante, uma atividade que joga lá os ácidos graxos no sentido da síntese dos lipídios, né? Tirando ali do CPT1. O ovócito ele faz síntese de novo? Vocês chegaram a ver isso? Olha, Mônica, euzinha, assim, o ovócito em si, a gente não mediu, não. Mas o que existe na literatura com outros insetos é que o ovócito tem uma atividade
desprezível, o ovócito em si, não estou falando do ovário, uma atividade desprezível de síntese de novo, e que os lipídios do ovócito, eles vêm da hemolinfa pela lipoforina. Isso tem mostrado em mosquito, em mais de mosquito, tem mostrado em manduca, e aí é muito importante, inclusive, a reserva de lipídios que tem lá no corpo gorduroso para o cara fazer uma reprodução legal. Que ele, em si, o ovócito não faz síntese de novo, mas o ovário tem ACC, e eu acho que ele faz nos outros compartimentos, né? Eu não tenho dúvida, no epitélio folicular, no restante das estruturas do ovócito, inclusive vai ter que fazer ali outras. Eu acho que ele faz, porque ele tem expressão, e numa situação aí, há muito tempo atrás, uma vez a gente fez um experimento com síntese de novo de ovário, eu sei que ele faz, mas o ovócito, eu nunca medi, eu acho que ele não faz, e assim, a ideia corrente na literatura é que não faz, devido ao que se tem nos outros modelos. E será que o ovo faz, Kátia? Porque aí você manteria o número de ovos postos, manteria tudo, se o ovo também, se o embrião lá estivesse fazendo síntese de novo, né? Fiquei pensando só isso aqui agora. O embrião, eu não sei, ele vai usando. Esse trabalho de metabolismo ele é maravilhoso, né? Que ele bota a gente para pensar, né? Aí, gente, assim, queria, né, dizer quem são as pessoas, o pessoal do laboratório, que fez vários resultados, o pessoal antigo, que eu mostrei várias coisas do pessoal antigo, a Fernanda, que está aqui com essa letrinha diferente, porque é a minha estudante com o Davi, minha estudante compartilhada com o Davi, em comunhão de bens, né? E, assim, colaboradores que ajudaram a gente nesses resultados que eu mostrei aí, a gente vem fazendo uma coisa ou outra com várias pessoas, tem sido bem bacana. Os meninos que cuidam da colônia, um trabalho danado, assim, né? Todo mundo, e acho que a gente não pode perder a oportunidade de agradecer a FAPERJ, porque a FAPERJ está mantendo a gente vivo no Rio de Janeiro, então eu acho que a gente tem que, não pode perder a oportunidade de registrar que, graças à FAPERJ, a gente está conseguindo manter o laboratório rodando, fazer as coisas, enfim, então, isso é muito importante. A gente tinha que mandar uma festa para a FAPERJ. E o meu pessoalzinho, né, lá do laboratório, meu grupo sempre foi pequeno, como o Pedro falou, e agora está menorzinho ainda. Mas é pequeno, mas é legal. Muito legal. Posso tirar daqui? Posso tirar daqui? Pode, que aí aparece para você, todo mundo. Tá, como é que eu tiro isso daqui? Só lá em cima. Stop share, já achei. Então, você falou aí do caminho de síntese do lipídio, né, via glicerol 3-fosfato. Eu me cocei aqui na cadeira, eu lembrei logo da nossa TIM, né, da triose fosfato semerase, né? E aí, rapidamente eu correlacionei o que a Mônica falou, a gente fica pensando logo no metabolismo, né? Correlacionei com o restante das vias de carboidratos, né, que você, quer dizer, ainda não olhou, né? Eu não acho legal, não. Então, mas tem um abastecimento aí legal, porque lá atrás você falou responsivo à insulina, né? A síntese, né? No estado alimentado, quer dizer, esse glicerol 3-fosfato também pode estar sendo abastecido por aí, não só pela degradação de triacil, né? Mas, assim, na embriogênese, você falou que utiliza glicogênio para caramba, você falou lá atrás, né? E aí, quer dizer, esse abastecimento de glicerol 3-fosfato pode... Tá vendo como é que eu me cocei aqui, né? Pensando Carlos, sabe o que é? Pensando um pouco em metabolismo, e aí depois você ainda disse, deixa eu só completar, né? Que eu posso utilizar aminoácidos para fazer lipídio. Aí eu me cocei mais ainda, porque é gliconeogênese, é o meu, sabe, atualmente eu estou super... Você sabe o que eu acho? Né? Sabe? Você sabe o que eu acho? Gliconeogênese acoplado com glicólise, acoplado com gliconeogênese, né, trabalhando de forma integrada, e seus dados parecem claramente direcionados para isso. Carlos, ela não está correlacionando isso, ela está falando só acetil-CoA. Ele é carbonato só. Mas você sabe que... Só estou dizendo o meu sentimento aqui, né? Assim. Você sabe qual é o meu sentimento assim, em relação a esse bicho? Ele é muito diferente do metabolismo que a gente está acostumado a ver, que a gente vê em livro-texto, a coisa convencional, o rato,
rato, camundongo, o homem, enfim, é muito diferente. Você sabe o que eu acho, Carlos? Eu acho que vou te falar, eu acho que esses aminoácidos do sangue, eles são utilizados para fazer gliconeogênese, bastante ao mesmo tempo que faz síntese de lipídio. Em mosquito, os aminoácidos do sangue já foi medido. Então, o mosquito, depois que come sangue, ele forma não só lipídio, ele faz glicogênio. Então, veja, é muito louco, a partir do sangue, ele tem tão pouco carboidrato também no sangue, é tão pouco perto da quantidade de aminoácidos, que o bicho, a partir daqueles aminoácidos, ele faz lipídio. E assim, no Hot eu nunca medi nada disso, mas eu acho uma coisa legal, ele faz lipídio, e eu acho que ele deve estar fazendo gliconeogênese, e tudo ao mesmo tempo. Se a gente para pensar, qual é a referência, o padrão que a gente tem sempre? São os resultados, é isso, é rato, camundongo, homem, o drosófilo, que tem uma alimentação, além de não serem insetos, não sendo caça-drosófilo, então tem as particularidades dos insetos, esses outros organismos, da onde que surgiu, tudo estudado, ou levedura, tudo estudado de metabolismo, são animais que têm uma dieta totalmente diferente. Ninguém sabe como é que o metabolismo é regulado num tigre, num animal carnívoro. Então veja, mesmo entre os mamíferos... Morcego vampiro. Então, a gente tem uma situação muito específica, que é uma dieta muito diferente dos modelos que são usados. Morcego vampiro só me traz mais lembranças. Não vou repetir a história. Todo mundo faz um erro na vida. Esse eu fiz muito grande. Fiz alguns outros, mas não tão grandes quanto esse. Foi colaborar com um sujeito chamado Marcelo Hermes Lima, para estudar morcego vampiro. Jamais, não, qualquer coisa. Tu está balançado com a CAPES, Pedro. Nosso futuro presidente da CAPES. Esse o maluco, o louco. Podia estar nadando na grana, Pedro. Eu tenho esse lado negro, eu só estou falando isso porque eu já bebi demais. Isso é uma falha no seu currículo, isso é uma falha, hein? Currículo não, gente. Vou dar trabalho, vou ter que editar essa parte agora. Desculpa. Olha só, é ex-marido, mas eu tenho que defender um pouquinho. Alto lá que metade do povo daqui conhece e se deu muito bem com o Marcelinho, que eu sei. Não foi só Pedro, não. Achei que estava defendendo o Marcelinho, não o Pedro. Não, que defender... Não, peraí. Clarissa, a gente não entendeu agora. Não, o que eu estou falando é que vocês estão detonando o Pedro, que ficou interagindo com o Marcelinho, mas metade da bioquímica se dava lá, a gente reclamava, Marcelo fez isso, Marcelo fez aquilo, eu passava a mão na cabeça, todo mundo achava que a gente reclamava demais, que ele era gente boa, que não sei o quê, né, Kátia? Olha, o Pedro não me preocupa, não. Me preocupa o Adalberto. Ô, Pedro, você vai mostrar o Adalberto que me preocupa. Que estava melhor ali. Isso, volta ao metabolismo aí, Kátia. Olha só. Então, acho que é isso, é muito diferente. Fala. Será que você não tem? Porque tem duas mãos aí claras, que é isso que você está falando, que são coisas assim fundamentais do bicho que come sangue. O cara só come... Aquilo ali é uma dieta só de proteína. Então, o carboidrato que ele usa para fazer, por exemplo, quitina, que é um carboidrato, vem de aminoácido. Mas o que você está mostrando é que, assim, se conversar de modo geral, o pessoal vai dizer sangue tem lipídio também. Não tem o suficiente. Né? Particularmente o sangue da maioria dos animais. Na verdade, o ser humano é um animal que tem muita gordura no sangue, né? Mais do que os outros. Né? Mas você está propondo um negócio que é importante de botar o dedo e pensar. Você tem gordura a partir de aminoácido. Né? Carboidrato a partir de aminoácido no estado alimentado, e a formação disso tudo depende de insulina. Então, você tem uma insulina que não é ativada por açúcar. A sua insulina é ativada ou por aminoácido ou por gordura. Isso é um negócio do cacete, tem que parar para pensar aí.
que está modulando o teu receptor de insulina? Porque ele faz as bolinhas do tamanho certo, entendeu? E é a via que está lá, a via de ACC, a via do gordinho. Tudo depende da mesma coisa e o cara está fazendo isso. Há uma conservação, mas quem está ativando? Quem é o trigger? Mudou. Eu acho que tem a ver com TOR, Pedro. Em drosófila, a secreção de insulina é regulada também pelo análogo de leptina de inseto. Então, o corpo gorduroso é uma... Leptina de inseto, Davi? Leptina é aquele hormônio de marífero que controla a fome e saciedade. Então, o drosófila tem um hormônio similar que funciona. Se você injetar leptina em drosófila, tem o mesmo efeito. Então, eles são super retrocompatíveis. Aí não sabia então, disso. E esse hormônio, essa citocina, essa adipocina que é secretada pelo corpo gorduroso, regula a secreção de insulina lá nas ílpes no cérebro. Legal. Então é meio que regulado em drosófilo pelo quanto ele come, porque ele come, aí dá uma engordada, meio que secreta essa parada, e aí o bicho joga a insulina para fora e cresce mais, tem um feedback meio que positivo. Conservado. Né? A Clarissa tinha feito essa pergunta, Davi. Mosquito. Isso. O que foi? A Clarissa tinha feito essa pergunta lá atrás. Eu perdi, então, desculpa. Davi, se tem na drosófila... Você manda a referência dessa leptina de drosófila? Vou procurar. Eu tenho alguma manda aula para mim minha. também, tem não. Tá, mando. Tem alguma aula minha que eu dei, acho até no CBAV, eu acho. Tem em algum lugar, eu tenho que achar aqui, eu vou procurar e mando. Bobear, o Ita já está achando aí. Hein? A carinha dele. Eu já estou procurando também. Legal, Kátia. Muito bom. Kátia. Deixa eu voltar ao assunto do Pedro, então. Também uma coisa que eu estava indo atrás, acabei não indo, é o metabolismo de aminoácido. O artigo está no chat, aí o link do artigo. Ele elimina... Como é que ele elimina todo esse nitrogênio excedente, né? Vocês têm alguma coisa disso em Rodgers ou em... Pedro pode falar melhor dos aminoácidos, eu não sei. Né? Basicamente, síntese de ácido úrico. O cara faz toneladas de ácido úrico. Aracnídeo é guanina. Uhum. As fezes chegou a ser guanina pura, né? Mas eu nunca vi nada do metabolismo das vias, né? Para fazer ácido úrico tem que ter síntese de purina BES. O Aurélio se dedicou a isso um tempo, né? Kátia. Oi. Kátia. Sim. Josias. Eu não sei se a pergunta cabe, mas eu fiquei curioso sobre o retículo endoplasmático nessa situação e a morfologia dessas mitocôndrias. Existe uma correlação entre retículo endoplasmático e o retículo seria um bom alvo por conta da síntese de biomembranas, né? Então, você chegou a ver isso? Não, mas seria bem legal ver, né? Uma microscopia eletrônica, assim. Não vi. Assim, uma coisa interessante é que o corpo gorduroso ele não cresce como um todo, né? Até proteína fica menor, porque eu acho que está tudo meio... Ele não consegue crescer mesmo, talvez o retículo esteja bem afetado também. Porque, por exemplo, quando a gente silenciou a DPET, o trabalho da Michelle, ele não acumula lipídios, mas a proteína não fica diferente, mas o da ACC, ele fica mirradinho, o corpo gorduroso, nem proteína, nem nada, né? Então, não sei, mas é legal. Esse trabalho, assim, gente, abriu tantas possibilidades, tanta coisa, a gente não conseguiu dar conta de tudo, sabe, até o momento. Tem muitas coisas, assim, possíveis de fazer. Muito legal, Kátia. Muito legal. Obrigada. Parabéns, Kátia. Obrigada. Adorei. Eu também vou dar os parabéns. É uma história longa, né? E deu para ver o quanto você foi perseguindo essa história
de uma maneira bastante completa, eu diria. Claro que tem sempre coisas aqui e ali que ficaram para trás, mas ela conta uma história de vida. Você falou quanto tempo, Kátia? Não lembra? Quando você surgiu lá? Quantos anos? 40? Massuda, a gente vai fazer 40 anos no meio do ano. Nossa Senhora, foi legal. uma vida, né? Muito legal. Assim, essa história toda foi desde que eu voltei do pós-doc, né? Eu acho que foi, de repente eu me dei conta que eu conseguia juntar tudo. Eu já falei, gente, juntou, né? Montou o quadro, assim, tá bem, bastante coisa sendo assim preenchida. Fiquei feliz. Legal. Tem um monte de parabéns para muito você. Legal, aí parabéns. Ai, obrigada, estou vendo aqui. E boa apresentação, ter juntado tudo, muito legal. Obrigada, gente. Fiquei muito feliz de estar aqui falando para vocês e adorei, porque aí as pessoas que têm mais perguntas é tão bom. Excelente, pô, parabéns. Muito legal, linda. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Um abraço. Prazer em rever todos. Valeu, Até a próxima semana. Tchau, Alessandra. Tchau, Kátia. Tchau. Tchau.